todos aí o podcast Sensei, podcast de Soul of Gold, que a gente combinou de fazer um por episódio. Essa galera bonita. Brunão voltou, Brunão, pro podcast. Você tá bem, Brunão? Eu tô bem. Não deu pra vir no último, cara. Tudo tava bem. rolando festa aqui, eu tava acompanhado, aí fudeu. E o Alan, da Taizen Sensei. Alan, beleza? E aí, boa noite, pessoal. Obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos fazer uma rodada super curta aqui rapidinho. Brunão, gostou ou não gostou do episódio? Gostei. Bom. Gostei. Não sei se eu gostei tanto assim, mas eu gostei. Ih, caralho. Alan, gostou ou não gostou? Gostei. Considerando que eu esperava bem menos desse episódio, foi até legal. É verdade, né? Você deu um susto na gente no último episódio, dizendo que esse episódio ia ser mal desenhado, não sei o que lá. Acho que no balanço final eu também curti pra caralho esse episódio. Na real, acho que eu gostei mais desse do que do primeiro. No final das contas, no balanço assim, técnico, ele teve muito problema também, assim, foi muito esquisito, Sim, mas sim. Podia ter sido bem pior. Bom, então vamos falar desse episódio, o segundo episódio de Soul of Gold. O nome do episódio ele é Revele-se o Segredo de Yggdrasil. Mas convenhamos, nada foi revelado. Nada foi revelado. Muito pouco. Puta título, né, misleading, cara. Muito pouco. Sacanagem esse título, a gente achou que ia saber tudo, ficamos não sabendo aí de porra nenhuma. Bom, então, rolou aí basicamente um recapitulando, né, do episódio, dizendo um pouco do Muro das Lamentações, falando um pouco do primeiro episódio também do Aioria, e aí a gente já é apresentado para os dois personagens, né, o Aioria e a Lífia retornando na neve, o Aioria com puta de uma dificuldade de andar, já com a caixa de Pandora dourada, que é super bacana, e aí ele fala que ouviu a voz do Aioros, que tem outros Cavaleiros de Ouro. Só uma observação rapidinho. Uma coisa que me incomoda um pouco ainda é essa coisa das caixas aparecerem de repente, né? Aparecerem e desaparecerem de repente, entendeu? Não é meio estranho que a armadura de leão apareceu do nada no episódio anterior, né? Com raio, basicamente, né? Vamos dizer assim. Pois é. E depois a caixa agora apareceu do nada, né? Me incomoda um pouquinho isso aí. Sim, te incomoda um pouquinho. Eu consegui deixar passar porque, assim, se a armadura apareceu do nada, de repente logo depois caiu outro raio e veio a caixa de Pandora junto. É o tipo de coisa que, sabe, não precisa mostrar, que eu acho que pra mim vai. Tem coisas piores que eu não deixo passar. Mas enfim. E aí os dois pombinhos chegam num casebre que parece aparentemente abandonado, né? Tá vazio. E aí o Aioria cai em cima da lixa, uma ceninha. Falando em parece, aquele casebre, se não for o mesmo, viu? É muito parecido com aquele em que a Freya ficou quando ela foi atrás do Hagen, do Yoga, e ela ficou ferida, aí o que ficou cuidando dela? Uhum. Um casebre? Parece muito com aquele casebre, viu? Se não for o mesmo, viu? É o mesmo estilo de arquitetura, né? E aí ele tá com dificuldade e ela de alguma forma consegue acender lá a fogueira e colocar ele numa cama, e ela sai para um vilarejo próximo para buscar comida e água com os vilões lá do lugar, e aparentemente não tem ninguém, né? E aí, estafada, cansada, ela cai, e aí a gente vê a silhueta do Mu aparecendo, e aí sim, Brunão, a gente vai pra nossa abertura.
que vocês acharam? Eu acho, assim, a música eu ainda acho meio bunda mole, da mesma forma que eu achava do último episódio. Mas eu gostei da abertura, da animação, assim, não achei que ficou ruim, não. É curioso como logo o começo da abertura é muito semelhante com com o próprio começo da Soldier Dream, né, na época, que eram os Cavaleiros de Bronze saindo da armadura da estátua de Atena, né? Então eu achei semelhante isso. Fora isso, eu achei bacana, tem coisas muito interessantes na abertura, né? Aparentemente tem essa coisa mesmo do Aioria com a Lífia e a rivalidade, vamos pôr assim, com o Freud, né? Que aparentemente vai ser o combate mesmo entre os dois ali por causa da Lífia, de repente. Aparece o Miro e o Campos aparentemente trocando poderes ali, né? Meio que digladiando, a gente vai tentar entender porquê no próximo episódio, provavelmente. Aparece uma exclamação de Atena, que eu já não gosto muito. Essa generalização, toda obra de Saint Seiya tem exclamação agora, todo mundo quer fazer, acho banalizado demais. Aparece o visual dos Guerreiros Deuses, um detalhezinho assim. Enfim, achei muito colorido. E não sei se isso me agrada muito, eu sou um pouco chato com. Né, sei lá. Porra, Xará, eu acho reclamando até de cor. Muita corzinha, não sei, viu? Cara, quer ver? A coisa que mais me ficou na cabeça assistindo essa abertura foi perceber como que o Aioros é parecido com o Seiya. Pode ser o traço, né, de repente. Eu acho que ele era até mais parecido no traço. Sei lá, da forma como estava desenhado, às vezes o ângulo, assim, eu fiquei pensando assim, nossa, como que o Aioros está parecido com o Seiya. Mas fora isso, você gostou da abertura, Alan? Gostei, assim, também. Tem algumas coisas que tem que ser ressaltadas, né? Primeiro, gostei da abertura, no geral eu gostei dela, né? Ela é bem parecida com a abertura, na verdade, a última abertura da segunda temporada do Ômega, né? Porque ela pega várias imagens assim pra dar um hype nos fãs, né? Joga muita coisa de repente assim, e aí você acaba meio que mascarando algumas coisas e tal. Tipo, o traço ainda não me agrada tanto ainda assim. Eu sei que como já expliquei antes, é uma questão do estilo, né? Eu sei que tem gente na produção que é capaz de emular o traço do Araki, da Himeno, que consegue fazer isso. Só que eles intencionalmente não fazem porque eles querem dar o toque deles para essa obra. Então, assim como Lost Canvas tem o seu próprio traço, assim como o Ômega tem o seu próprio traço, entendeu? Então, assim, eles não querem fazer uma coisa copiada do Araki e da Himeno, porque não são eles que estão trabalhando lá, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que assimilar e aceitar, numa boa, né? Superado isso, né? Apesar de algumas coisas. Porque ainda assim é meio difícil, porque tem alguns momentos. E olha que eu tentei, desde o primeiro trailer, do primeiro teaser, eu tento dar um desconto, né? Mas enfim, tem umas coisas ainda assim que me incomodam um pouco nesse estilo deles, né? Nesse desenhado deles. Mas assim, como você falou, realmente, como essa abertura lembra muito o Soldier Dream desde o começo mesmo. A estátua de Atena tá lá, a mesma estátua da saga de Hades, só que agora de dia, né? Não a imagem noturna, como a gente estava acostumado a ver, inclusive no iCat do próprio Soul of Gold ela aparece, né? E é engraçado a imagem que logo em seguida o Aiolia pula, né? E ele tipo perde o elmo e aparece ele de frente para a estátua de Odin. Que loucura isso. E eu achei curioso essa associação. No começo, assim que eu vi a primeira vez, eu pensei, ele tá partindo para cima da estátua, é isso? Depois eu fiquei pensando, não, na verdade a Yggdrasil tá atrás da estátua de Odin mesmo, né? Parece que ele é atraído pelo Odin também, tem uma coisa assim, sabe? Pois é, eu fico pensando assim, eu fico martelando na minha cabeça aquela coisa que o Brunão falou, de Odin chamar os guerreiros e tal, né? Isso na mitologia, né? E pro Ragnarok, etc. E eu fico pensando que talvez seja isso, entendeu? Eu tô pensando cada vez mais, essa abertura me deu essa... Ficou marcado na cabecinha. Eles estão vindo do santuário, servos de Atena, e são atraídos pra Asgard, e tá lá a estátua de Odin na frente do Aiolia lá, entendeu? E ele... Enfim, o problema todo é com a Yggdrasil, não com a estátua de Odin, entendeu? Fora, passando isso, aí você vê aquelas cenas dourados e tal, né? Cada um deles fazendo sua posezinha de golpe, né? Tem aquela imagem da Lífia com a Aiolia que você mencionou, né? Que a gente vê claramente que eles estão querendo, como diria a Aline, né? Acho que foi a Aline que disse. Não, estão chipando os dois. Estão chipando os dois. Tá ficando uma coisa assim, bem, bem curiosa, né? Então, assim, tem aquela imagem da Hilda com a Freya, né? Também, e a Lífia. E eu fico também tá cada vez mais forte pra mim a sensação de que a Lífia é a sucessora da Hilda, entendeu? Fico cada vez mais com essa sensação de que ela tá ali porque ela tem ela tem esse papel de ser a pessoa que vai ficar no lugar, entendeu? No futuro e tal.
era uma coisa que meio que eu senti sugerido no primeiro episódio e essa abertura me fez mais... E ao longo do episódio mesmo, né, a gente vai ver um momento que a Lívia chega a sentir Cosmo, né, ela chega a sentir uma presença, então assim, eu acho que ela tem já o potencial dentro dela e tá começando a despertar cada vez mais, né. E o que mais dessa abertura? Tem, como você falou, o Frodi e o Aioli lutando, né? Pois é. E é curioso mencionar também que nessa abertura a gente vê algumas cenas do primeiro episódio, né? O que me leva a crer que essa abertura é só uma abertura ainda provisória. A gente deve ter uma segunda versão dessa abertura com cenas mais spoiler ainda, entendeu? Mais fortes ainda para substituir essas cenas do episódio que não foram... Eu sinto isso porque em Ômega tinha muito isso. Todas as aberturas de Ômega tiveram cada uma das aberturas tinha duas versões. Uma versão com cenas do próprio episódio e depois eles trocavam por imagens inéditas, né? Imagens próprias da abertura, né? Então eu acho que vai ser a mesma coisa com essa abertura. Lá na frente, talvez, das duas uma. Ou ao longo do meio, lá pro meio da temporada, lá pro sexto, sétimo episódio, eles trocam a abertura, né? Botam com as novas cenas no lugar das cenas do primeiro episódio, né? Ou eles vão deixar para fazer a segunda abertura só na continuação da temporada, né? Que eu acho que é certo que vai ter, né? Enfim, eu acho que é bem... Com os resultados que estão saindo aí, né? Cada vez mais pessoal ressaltando e tal. Mas a gente fala disso depois. Mas eles trouxeram aquela cena da Saori também, né? Do teaser, do primeiro teaser da Saori derramando o sangue dela. É, né? Verdade. Eu também não sei se essa cena é própria da abertura ou se ela vai ser substituída também. Pra mim não ficou muito claro. E, enfim, eles deram o que os fãs queriam, né? Que era ver todas as armaduras divinas. Verdade, mostrou todas as divinas. Todas foram mostradas, né? Uhum. E achei curioso porque, enfim, lá no encerramento a gente vê também as armaduras, né? Uhum. E aí fica bem claro que algumas coisas assim... Asa, todo mundo vai ter meio que uma asa. Todo mundo vai ter asa, infelizmente. Uma coisa que eu fiquei pensando também, vendo essas armaduras divinas, é como que o Shura é chifrudo, bicho. Sim. Tamanho eu achei curioso. Eu achei curioso. Não, eu nem me espantei tanto, porque no Ionia do Ômega já tinha aumentado muito o chifre dele lá, do elmo dele. Mas eu achei curioso porque ele perde o elmo e fica com máscara de novo, né? Como é a versão do mangá, né? Verdade. Pois ele perde o elmo e fica com a máscara. Eu achei curioso isso, assim, essa forma deles trazerem de volta, né, a história do mangá através dessa mudança da armadura também, né. Enfim, como você falou, tem o Milo versus o Camus, né, que a gente já vê que no próximo episódio vai ter isso aí. O que me faz pensar que as cenas que vão substituir as cenas do primeiro episódio que a gente viu ali são cenas de combate que a gente deve ver também lá na frente, né. Pois é, pode ser mesmo. Combate de cenas mais fortes. Teve a exclamação de Athena, que também já foi um baita de um spoiler, supostamente, né, porque em Ômega fizeram a mesma coisa. Como eu falei, é muito parecido com a segunda abertura da segunda temporada do Ômega, né? Onde a gente via também uma cena de exclamação de Athena que aconteceu na série, né? Então é provável que aconteça do mesmo jeito. É curiosa a formação da exclamação de Athena, né? Que é o Saga, o Mu e o Doku, né? Uhum. E eu fico pensando em que situação isso vai acontecer, né? Então, o que vai levar eles a extremo da exclamação de Athena e o que vai levar logo esses três se unirem, né? Assim, não pelo Mu e o Doku, mas o Saga junto com eles vai ser bem curioso, pelo menos, né? Pois é, o Doku é o mestre ancião o Saga é o mestre usurpador, né? O Mu é o discípulo do antigo mestre, e o Doku era o mestre interino, né? Que ficou depois que o Saga foi deposto, né? Então, é bem curioso isso. Mas eu achei curioso também que o Camus tem esses negocinhos atrás que não são as asas, mas ele ganhou uns paninhos, né? O pessoal que detesta o Ômega vai surtar, né? Ou vai deixar passar em branco. Deixa eu ver, cadê essa? A armadura de Aquário agora ganhou um metal flexível que parece um paninho atrás, que é tipo a água do Aquário, né? Na armadura. Eu não vejo problema, não. Que você vê claramente no encerramento, você vê que água saindo assim, né? É aquela coisa. Eu achei a máscara do Máscara da Morte super bizarra. Eu achei ele bem parecido realmente com a versão do filme, né, do Legend of Sanctuary. Tem um pouco mesmo, achei bem parecido mesmo. Pois é, aí das últimas cenas da Yggdrasil, a última cena da abertura é justamente a Yggdrasil sendo explodida, né? Pois é. Sendo detonada. O que mostra que isso deve acontecer mesmo ao longo do episódio. Né, mó spoiler. Bom, sobre a abertura era isso, Soldier Dream, pá. Só fazer um comentário rápido aqui, Xara. No finzinho da abertura mostram os Cavaleiros de Ouro, né?
Começa mostrando o Miro e o Doku. E o traço é uma coisa muito estranha. Porque assim, o Miro tá parecendo um tiozão de barba mal feita. O Miro ou o MDM? O Miro. E o Doku, assim, quem é... Eu olho pra esse cara e pergunto quem é esse cara, que não é o Doku, não parece o Doku. Ai, cara, que é o traço... Aí depois, assim, o traço muda totalmente. Aí volta a ser quem a gente tá acostumado, entendeu? O Miro que a gente tá acostumado, o Doku que a gente tá acostumado. Eu não sei se isso é um efeito do Elmo, eu não sei assim, mas o traço tá radicalmente diferente. A outra coisa que vale reparar, vale mencionar também, é quando os Guerreiros Deuses aparecem, finalmente a gente vê a imagem de todos, né? Não tão nitidamente, mas dá pra ver melhor do que antes, né? Uhum. E eu achei curioso porque um dos Guerreiros Deuses lá que mais chamou a atenção na galera foi um que aparecia alado, né? Que muita gente até disse, parece o Sorrento e tal. Sim, sim. E na abertura eles mudaram e agora você vê que é uma figura com um cabelão imenso e as asas desapareceram viradas duas asinhas só. Pois é, esquisito, né? Eles mudaram isso, eu achei curioso, entendeu? Ou seja, retoques já começam a aparecer aqui e ali, né? Mas e revelado o visual, eu ainda acho o visual deles meio... muito cheio de coisinha, viu? Vamos fazer uma brincadeira aqui. São 7 Guerreiros Deuses aqui. A gente tem o primeiro que é o Frode. Isso. O segundo é o Hércules. De Tangrinsk. E o terceiro é o Fafnir de Nidhogg. Isso. A gente tem esse quarto aqui que é um bicho vermelho. Isso. Quem vocês acham? Cara, eu não manjo nada de mitologia nórdica. Eu tenho, sei lá, chuta, pô. Ele... espinhos. Aparentemente é um bicho vermelho que tem um... Isso aqui parece uma espada, alguma coisa assim. Não é? Mas olha, acho que é uma serpente, Brunão. Acho que é uma serpente. Dá uma olhada no ombro esquerdo dele. Um cara que é muito associado ao vermelho, muito associado ao fogo, e que tem uma espada e que é bastante importante na mitologia nórdica, é Surtur. Que é um gigante super poderoso, de fogo, inclusive. Inclusive, já saiu na página oficial japonesa a sinopse do terceiro episódio, né? E lá eles mencionam que o próximo Guerreiro Deus a aparecer se chama, ou pelo menos, ou ele se chama, ou a divina dele será, né? Chamada de Surt, né? Então, Surt é um gigante da mitologia nórdica. Moleque! Pode ser justamente esse, vermelho, né? Aí a gente tem esse aqui, que... Parece o Hagen, esse cara, não parece? Quem? Tem um cavalo no braço. Tem um que parece o Hagen mesmo, Eu não sei se é exatamente um cavalo, Xará. Às vezes até parece. Pode ser um cavalo mesmo. Assim, cavalo na mitologia nórdica tem um muito famoso que é o Sleipnir, que era o cavalo do próprio Odin. Mas não é esse que o Hagen era? Não, Hagen era Merak. É outro cavalo, Merak? Mas assim, por que tu acha o Hagen? Pra mim, o Hagen sempre foi a hobby divina do Hagen, sempre foi a representação do Sleipnir. Então, porque ele tem 8 patas, né? O objeto da armadura dele, né? Porque assim, os hobbies divinos, eles não recebem o nome da figura que eles representam. Eles recebem um nome, se eu não me engano, em árabe, que as estrelas da constelação da Ursa Maior recebem, né? Então, assim, eles são chamados de Merak, Dub, Benet Nesh, não são os nomes das figuras que eles representam. É simplesmente o nome da estrela, da posição da estrela na constelação. É verdade, verdade. Então pode mesmo não ser o Sleipnir. Acho que faz até muito sentido que não seja o Sleipnir, porque são aparentemente rivais de Odin. Tem essa penúltima aqui. Essa é horrorosa, velho. Que visual feio, velho. Parece uma mulher pra Parece mim. Um carnaval, velho. Mas eu acho que a gente vai ver melhor quando eles aparecerem mesmo, assim, sabe? Assim, a abertura não faz muita justiça a eles, não. Eu acho que quando eu não sei, sabe por quê? Porque, por exemplo, o Freud nessa abertura, a gente falou isso já, ele lembra um pouco o Shurato, que é uma parada interessante. Só que no primeiro episódio eu achei ele horroroso. Então, sei lá, esses guerreiros deus não estão com nada, velho. Não me representa. Xará, você... Tô perdendo você a fé. É muito exigente, Xará. Eu nem sou tão exigente assim não, cara. Tem gente que é mais exigente que eu, te prometo. E tem lá a última criatura lá, que é o cara que tem, ou a mina, que tem uma foice, mas esse não dá pra ver quase nada, dá pra né? ver nada. Quase nada.
Vamos pro episódio então. A Lífia acorda num lugar esquisito e aparece uma criancinha dando água pra ela. E aí logo já aparece o Mu entrando na casa, explicando que ele chegou no vilarejo e todo mundo sumiu aparentemente, né, do nada, como se fosse um piscar de olhos. De repente tem pratos ainda na mesa indicando que as pessoas tinham acabado de sair do lugar, né? E aí ele encontrou esse menininho que tinha ido buscar água, de acordo com a historinha lá. E aí aparentemente ele escapou do rapto da galera, né? E aí a Lífia, ela tá dizendo muito o nome do Aioria, né? Que chama a atenção do Mu e tal, mas é engraçado como ele não fala nada sobre isso. Mas ele saca na hora que já é o Aioria que tá por aí. E a garota, né? Você vê que tem uma cena que aparece o olho dela mudando de novo, né? Sentindo alguma coisa agourenta, de acordo com o Crunchyroll. E aí, que na verdade são soldados fazendo patrulha. Isso que ele fala sinistro, né? Sinistro? Engraçado, no Crunchyroll fala agourento. Pois é. E aí o moleque diz que estão guardando as pessoas. Guardando as pessoas não. Diz que as pessoas sumiram, né? E que os soldados estão patrulhando ali o vilarejo. E que aparentemente está tudo conectado com um templo que tem, onde está sendo guardado por um guerreiro deus, né? E aí a Lífia diz, quando fica sabendo que é o Fafnir, né? Que ele é um cara que aparentemente faz experimento em pessoas, né? Que é uma parada super... como se fosse um alquimista, né? Esquisito isso. Deixa eu... Ele me lembrou rapidamente aquele personagem do Bleach. Não tinha um cientista louco também, né? Entre os... Uhum. Entre os quem assiste Bleach, quem tá ouvindo aí pode até lembrar. Mas tem um Mayura, se eu não me engano é Mayura o personagem lá, que ele é meio bizarro e ele é meio um cientista louco também. Ele gosta de fazer experimentos, especialmente com as vítimas dele. Muito doido. Em Soul Eater também tem um personagem assim, que é um cientista louco, só que ele é muito bonzinho, entendeu? Só quando ele fica meio alterado assim, que ele vira a pessoa e fala: vamos, eu quero fazer uma autópsia em você, quero fazer um experimento com você. Mas pra falar um pouco do Fafnir, Fafnir de Nidhogg, né? Essa expressãozinha no começo de Nidhogg, de Nid, era usado para falar daquelas pessoas que perderam a honra, que é para falar das pessoas que eram consideradas vilãs mesmo. Nidhogg é um dragão que habita um lugar do inferno dos nórdicos, que é o Heldrasil, um lugar para onde são enviados aqueles que cometeram assassinatos, aqueles que cometeram adultério e aqueles que cometeram o que é para os nórdicos o maior dos crimes, o mais nojento, o mais pavoroso dos crimes, que é você quebrar um juramento, você não cumprir um juramento que você fez. E Nidhogg é um dragão conhecido por ficar mastigando esses mortos e ficar roendo a árvore. Tanto que quando começa o Ragnarok, basicamente a criatura é solta e ela vai lá promover o caos todo. Então, assim, não foi surpreendente para mim ver que o Fafnir é uma criatura completamente amoral, ele não tá nem aí pra nada, etc. E tá lá junto às raízes da Yggdrasil também, né? Ele é engraçado porque eles colocaram, inclusive, lá. Achei isso meio palha, queria um bicho com um pouco mais de personalidade. Assim, a gente viu muito, né, mas também. Tudo bem. Porque nessa cena, assim, aí a Lífia, né, ela diz que precisa ir até o templo pra tentar, enfim, né, libertar as pessoas e fazer a coisa parar. Que é uma parada engraçada porque ela é uma pessoa super normal, né? Quer dizer, não é normal, mas ela aparentemente não sabe que ela tem algo dentro dela, ou a gente pode estar se enganado, mas que ela parece que conhece todos os guerreiros deuses, né? E sabe do Fafnir e de repente ela se pronta pra ir lá conversar com ele, como se fosse algo possível de se fazer, né? Que de repente ele não fosse matar ela logo de cara, por exemplo. É curioso ver como de repente a Lífia ela tem esse trânsito entre os guerreiros deuses que a gente não viu acontecer, tipo, não explica porquê, né? Ela é destemida, né? Ela é meio... exato. Ela é meio maluca. Ela é meio doida. É louco, né? E aí, só que o Mu fala, não, você volta pra pessoa querida que você precisa, que ele já sabe que é o leão, mas ela não fala, né? E aí ela volta pra... Não, ela volta pra ficar com o Dorminhoco. Dorminhoco, exato. Chamamos de Dorminhoco assim na cara dura. Exato. O leão Dorminhoco.
E aí é o que ela faz, ela volta e o Mu é quem vai pra lá, ele convence ela porque o molequinho mostra a armadura dourada, né, pra ela, e ela saca que ele é outro santo de Atena, né, porque o Aioria já tinha mencionado que tinha um outro. E aí, só que aí a gente corta, em vez de aparecer o Mu já aparecendo lá, a gente vê esse rapaz maravilhoso aparecendo, o Aldebaran, ele finalmente aparece todo fodão, de jaquetinha. Eu percebi, depois de muito tempo, eu percebi uma parada do Debas que eu nunca tinha percebido antes. Ou às vezes eu percebi, mas não prestava atenção na época. O Debas é monocelha, bicho. Ele é monocelha, rapaz. Monocelhaço, tá nem aí. Nossa, monocelhaço ainda por cima. Porra, genial o Aldebaran, cara. E ele observa o que é um coliseu, na verdade, né? Que é mó loucura aquilo. Por que tem um coliseu em Asgard? Mas enfim. E aí ele entra lá no coliseu e ele vê que tá rolando uma pancadaria com uma turma vendo, né? Que é bem o que era realmente o coliseu, né? Que são pessoas batendo, se gladiando lá na arena e a torcida observando, né? E aí revela que na verdade quem tá dando porrada é o Doku, esse Doku pimpão de Soul of Gold, né? Rapaz, o Doku com uma aura de Carpe Diem, bicho. Uma aura de tô vivo, tô aproveitando a minha vida, não tá tô nem aí. completamente, né, cara? Isso a gente tinha comentado quando eu comentei até do iCat, né, no episódio passado. Como o Doku no iCat era o único que tá lá de boa e tal. Então, assim, ele parece ser o único que, assim, aparentemente, né, a gente não sabe dos outros, mas ele é o que visivelmente tá aproveitando o fato de estar de volta e tá jovem, né? Ter voltado jovem. Pois é. E aí no decorrer da conversa do Doku com o Aldebaran, o Doku até fala assim, pô, você não acha estranho assim, pô, eu vivi mais de 200 anos, só que agora é o momento que eu tô me sentindo mais vivo. Pois é, exato. E é curioso dessa conversa porque eles vão pra uma taverna lá na arena, sei lá, naquele coliseu, né? E eles estão bebendo, né? É tipo a lanchonete, né? É tipo a lanchonete da taverna, exatamente, né? É muito bom isso, cara. Porque o guerreiro desaparece depois lá de fora chamando, e ele já sai lá, então, já lá dentro, é realmente uma lanchonete do coliseu, cara. É muito moderninho. Só que é legal porque eles estão no que parece ser essa lanchonete, essa taverna, sei lá. E aí tá lá o Doku bebendo lá, sei lá o que ele tá bebendo ali. E ele oferece de armadura, né? Ele nem tem o trabalho de tirar e guardar a armadura. Exato, tá é muito desprendimento, né, cara? E ele oferece pro Aldebaran. E o Aldebaran, tipo, não tá... Pô, não, cara, o que você tá fazendo, tá ligado? Acabou de morrer, cara. Por que a gente não foi pro santuário ainda? Isso, é muito legal isso, porque assim... Eu já tinha dito isso, né? Que me incomodava um pouco a ideia do Doku ser esse cara, né, engraçadinho, pimpão, o cara que aparentemente bebe e usa armadura quando não deveria estar usando. E o Aldebaran chama atenção de uma certa forma isso, né? Ele inclusive chama o Doku de Roshi, né, de mestre ancião, e aí o Doku fala, não precisa dessas formalidades todas, pode me chamar de Doku, né? E ele fica... Como eu ficaria de fato, né? Por que você tá assim, cara? Por que você não tá rolando briga lá no santuário e tal? E aí o Doku, inclusive, ele fala, né, porque o Aldebaran fica preocupado porque a lei das coisas não estão sendo respeitadas, porque eles deviam estar mortos, né? E aí o Doku parece que não tá ligando, né? Eu achei legal isso, porque eu me incomodei com essa ideia do Doku tá super tranquilo, e o Aldebaran também ficou meio bolado, assim. Então eu me senti representado ali pelo Aldebaran. Mas é curioso, porque, assim, um amigo meu comentou uma coisa pelo bate-papo hoje, eu tava comentando o episódio, né? E ele disse que o Doku, nesse episódio inteiro, ele tava tão estratégico, tudo que, apesar de ele estar ali curtindo a vida e tal, ali, ele tava fazendo tudo com uma certa estratégia, né? É verdade. Ele comenta que tava ali fazendo aquele movimento todo no Coliseu pra chamar atenção, né? Ou seja, ele queria ver o que chegava lá, né? Ali disse que alguém ia chegar uma hora dessas. Ou ia chegar os aliados ou ia chegar os inimigos, né? Então ele tava lá fazendo uma estratégia, ele tava ali fazendo um jogo, né? Tava causando tumulto. Pois é, e o Aldebaran, então... ele diz, né, que ele acha que eles estão sendo manipulados, né, porque eram pra eles estar mortos. O Doku, assim, já percebeu. Sim, exato. Só que o Doku também faz uma observação pro Aldebaran pra ele se tocar, dizer, olha, você sabe que a gente tá aqui, é como se ele estivesse dizendo assim, olha,
você sabe que a gente tá preso aqui em Asgard. Uhum. Se a gente tivesse tanta liberdade, se a gente pudesse sair daqui e fazer o que a gente quisesse, a gente já tinha ido. Uhum. Mas você não percebe que a gente tá instintivamente ficando aqui? É. Aí o Aldebaran vira a cara assim pra ele, porque realmente o Aldebaran era pra se ele tava tão preocupado, Eu já tinha ido. né? É. E tava lá também. Então, assim, eles sentem que tem uma coisa esquisita que tá ali Uhum. acontecendo e que eles têm que estar ali, se eles aparecendo ali é porque eles tinham que estar ali pra fazer alguma coisa, Exato. entendeu? E todos eles ouviram a mensagem do Aiolos também, né? É. Naquele momento em que o Aiolos falou com o Aioria no primeiro episódio, Uhum. todos eles ouviram o chamado do Aiolos pra Yggdrasil, né? Uhum. Então, assim, eles sabem que fazer uma coisa lá em Asgard, né? E vamos combinar, né? Que conversa legal essa. Eu achei super legal ver o Aldebaran e o Doku conversando, porque é o tipo de conversa que eu nunca imaginaria. Porque você imagina muito o Aldebaran com o Mu, o Doku com o Xion, com o Shaka, com os caras fodas, né? E esses dois, tipo, conversando numa boa, sabe, na taverna, achei tão legal. Pois é. Como eu falei, esse episódio inteiro surpreendeu por causa dessas coisinhas. Você vê detalhes, assim, do comportamento dos Cavaleiros de Ouro, deles interagindo entre eles, que a gente sempre imaginou e sempre gostaria de ver e nunca vi. Por exemplo, pra mim o episódio G sempre foi uma frustração, porque eu esperava ver esse tipo de coisa no episódio G e eu vi muito pouco, entendeu? Sim. Do que poderia ter sido. Eu sei que muita gente que é fã do episódio G que tá me ouvindo pode discordar e etc. Mas assim, não tem a mesma coisa. Você vê essa cena aí deles conversando e tal, e você vê nessa simples cena muita coisa, né, que diz muito sobre os personagens. Exatamente. E a forma como eles estão enxergando e tal. Um tem uma. Como você fala, é muito curioso, né? O Doku tá descontraído e o Aldebaran tá travadão e tal. Tá sério. É muito curioso isso, entendeu? É muito legal, cara. Eu adorei ter visto essa cena. E tem um detalhe de traço nessa cena, porque varia muito de fato o traço, a gente vai conversar sobre isso. Mas eu achei o Aldebaran tão bem desenhado, cara. Eu gosto tanto da forma como o Aldebaran tá desenhado, porque dá um close na cara dele. E aparentemente foi o cara que. Sabe aquela coisa de Gengar, não sei o que lá, o responsável mesmo que fez? Que tá tão bem feito o rosto do Aldebaran, assim, é um traço tão legal. Sim. Eu achei tão bacana mesmo, assim, o Aldebaran. Essa cena muito, toda, cara, né? A sequência da aparição do Aldebaran, a aparição do Doku até aí, parece. Sim. Eu gostei dessa parte. Coisa que eu começo a achar meio zoado, mas enfim. É verdade, é real. E aí eles são finalmente interrompidos por alguém chamando na arena, né? Já chama por Cavaleiros de Atena, aparentemente já se espalhou a notícia entre os guerreiros deuses que eles estão por lá, né? Até porque tem muita coisa rolando ao mesmo tempo, com certeza. E aí saem os dois, né? O Aldebaran e o Doku, pra ver finalmente esse guerreiro deus que é o Hércules de Tangrisnir, que é a tradução que foi, Tangrisnir. E eu achei super... Pô, jura Hércules? Você vai usar Hércules de nome em Asgard? Porra. Achei isso bastante curioso. Até me pergunto se vai ter alguma coisa pra explicar isso. Não, depois. Né, cara? Acho que só... Tangrisnir. Assim, quem é, Bruno? Na mitologia nórdica, Thor tinha 2 bodes que basicamente levavam a carruagem dele. Que é Tangrisnir e um outro nome que eu não sei pronunciar. Justo. Que é um palavrão nórdico sinistro de pronunciar. Mas, assim, tem a mesma pronúncia, assim. O mesmo começo, assim. Esse tan, assim, no começo significa dente. O Grisnir é você mostrar o dente, você rosnar, você se impor com o dente. Isso aqui. Que loucura isso. E esses 2 bodes, assim, toda noite eles eram servidos de jantar pros Einherjar, pros deuses, assim. E depois eles se regeneravam. Então, tipo assim, eles são a própria personificação daquilo que é um banquete, tá ligado? E uma coisa assim, esse cavaleiro, o Hércules, ele tem muito mais... o Guerreiro Deus, desculpa. Ele tem muito mais personalidade que o Fafnir. Que o Fafnir. Que, tipo assim, primeiro, aparentemente as pessoas que estavam lá gostam dele. É verdade, né? Assim, até incentivo assim, vamos lá, quebra ele na porrada. Pode crer, tá muito bom isso, cara. Mas você tem que lembrar que os guerreiros deuses, pra todos os asgardianos, são os heróis, né? São os heróis, né? Assim, não, claro, mas, por exemplo, a gente vai ver mais pra frente os caras morrendo de medo. Verdade, pode crer. Então, ele particularmente tem uma fama não muito boa, né, o Fafnir, mas assim, no geral... Ele sabe, a Leaf até conta isso no primeiro episódio, né? Que sabe-se que os guerreiros deuses são pessoas escolhidas e tal. Enfim,
Apesar do caráter lá do outro, né? Mas é curioso como a gente vai sabendo um pouquinho sobre os guerreiros deuses, sobre até a personalidade um pouco deles, mais pelos Asgardianos do que por eles próprios. Porque eles por eles, parece que eles são malvados e foda-se, né? Mas você vê uma criancinha torcendo pelo Hércules, você já, pera aí, então esse cara de repente não deve ser esse demônio, tá ligado? Total. Ele é um cara que de repente, sei lá, ele é um amigão da galera, só que ele tá ali numa missão, tá ligado? E mais pra frente, quando começa a se ensaiar a luta dele contra o Aldebaran, você começa a perceber que os gestos dele são um pouco diferentes, por exemplo, do Fafnir, um pouco diferentes do Frode, assim. Ele parece ter um pouco mais de personalidade. Sim. E o visual, povo? O que vocês acharam disso? Eu acho tão horroroso esse Guerreiro Deus. Eu achei esse muito feio. Esse particularmente tá muito... Eu gostei mais do visual do Fafnir do que dele. Eu não gostei de nenhum dos dois. O problema que eu tenho com ele é que eu não consegui entender direito as armas dele, como que ele funciona, tá ligado? A impressão que eu tenho é que o hobby divino dele representa o bode, os bodes, na verdade, porque nos dois braços você vê a cabeça de dois animais, né? Em cada um dos braços. E ele tem essas rodas nos ombros, né? Que ele usa como arma. Inclusive, às vezes eu acho que ele é a carruagem inteira, eu acho que... Exato. Pois é, eu achei a cor esquisita, sabe? Não consigo imaginar um metal dessa cor. Quer dizer, mas é feio, sabe? Sei lá. Ele tinha aqueles discos que ele joga pra cima lá do Debas. Exato. Ele tinha um negócio que parecia uma espada, não sei exatamente o que Pois é, parece um machado esquisito, sei lá. Às vezes pode ser um machado. É quase uma clava, uma coisa assim, entendeu? É um negócio que ele usa tanto pra atacar sozinho, como ele também divide ali em duas, né? E também ele usa como para rebater as rodas como se fossem discos, né? Contra o Aldebaran. Pois é, uma loucura. Eu achei isso até diferente, assim, sabe? A gente geralmente comenta essa coisa das lutas serem muito a mesma coisa, luzinhas. Eu achei diferente ele dar porrada nas rodas e saírem rodando, sabe? A animação é bem mais ou menos. Não, mas enfim. Você tá sendo muito gentil, cara. É muito ruim, pelo amor de Deus. A gente vai ter que encarar das lutas, cara. É tão ruim que eu fiquei pensando assim, cara, tenta imaginar a maravilha que ia ser um Sensei com um traço mais ou menos clássico e 60 frames por segundo. Ia ser... Nossa senhora, dá vontade até de chorar. E orçamento infinito, né, pra fazer cada frame. Imagina isso e compara isso. Não, essa cena da luta antes deles lutarem de fato, né, tem aquela cena do Doku. Que mata do Doku humilhando, assim, dando... eu não sei se é humilhando, é aquela coisa que você falou, ele é super estratégico, entendeu? O Aldebaran, ele não ia lutar. Mas pegou bem... Na ferida. Na ferida mesmo foi, viu? Assim, foi bem engraçado. Eu achei muito bom, cara, porque ele desafia, né? O Hércules desafia o Doku, na verdade, pra lutar. Ele diz, tá aceito, vamos lutar. Só que não vai ser eu, vai ser o Aldebaran. E aí ele fala, porra, se eu me lembro, você tomou um pau. Tá na hora de você dar o troco, né, cara? Cara, isso foi muito legal, porque cria esse elo, né? Eu nunca imaginei que eu ouvi, assim... Tá certo, talvez Expresso, eu até pensei que em algum momento ia se referir a isso, em algum momento da série, né? Mas eu nunca imaginei que fosse desse jeito e pelo Doku, entendeu? Sim, exatamente, cara. O Doku... Se fosse a Máscara da Morte, exatamente. E o que eu achei mais maneiro é o Doku chamando a lata, assim, que foi vergonhoso. Tu perdeu pro Shido, mano. Foi vergonhoso. Você vai ter que agora recuperar a honra da nossa confraria aqui. Nossa senhora. Não, e é porque o Doku tava fazendo aquilo, realmente a estratégia do Doku, e isso a gente entende lá na frente, né? Que ele quer dar um impulso pro Aldebaran, né? Que o Aldebaran tá muito naquela, o que a gente tá fazendo aqui? Ele sacou que o Aldebaran não tá naquela vibe, né, cara? Não deveria ser assim, qual é a razão de eu estar aqui, entendeu? Eu tô aqui, não era pra gente estar aqui. Então ele queria meio que dar um empurrão pro Aldebaran se tocar e ver que ele tá no meio de uma luta, numa batalha grande, entendeu? E tem muito a ver aquilo que você falou mesmo, Alan, porque o Doku, ele tá um pimpão, beberrão, pá, não sei o que lá, engraçadinho, mas ao mesmo tempo ele é super inteligente, tá ligado? Você vê que ele não é um idiota lá que tá bebendo só, ele sabe das coisas, tá ligado? E é engraçado você ver isso, porque ele é sábio, como óbvio que ele é o mestre ancião, mas ele
é diferente, é esquisito você ver ele, mas ainda tem aquela sabedoria do mestre ancião, tá ligado? Só que ele aplica de uma forma um pouco diferente, só. Mas antes de toda essa cena do Doku, do Hércules e do Aldebaran acontecer, o Mu ele tá indo pra aquele lugar onde as tropas lá de Asgard estão. O tal do templo, né? Que é quando os soldados falam, né? Que o Fafnir... Então, os soldados, eles estão comentando, assim, alguma coisa... Comentando de uma forma meio temerosa sobre o Fafnir, e eles falam, não, para de falar esse negócio, vai que ele escolhe fazer esses experimentos isso, com a gente. Né? Então a gente descobre que o Fafnir estava usando aquele lugar para fazer alguns experimentos com a Yggdrasil. Aí então eu fiquei pensando assim, eles estão tentando usar a Yggdrasil para fazer alguma coisa, assim, nem eles sabem direito o que eles estão fazendo, a ponto do próprio Fafnir tá tentando assim tentando descobrir alguma forma para potencializar, seja lá o que eles estão fazendo com a Yggdrasil, né? Nem eles têm, assim, tanta certeza tanto domínio do que eles estão fazendo. E aquela coisa de novo, né? Os guardas, eles são super interessantes. Eu gosto desses guardas de Asgard que não são tontos, como geralmente são todos os minions de qualquer lugar. A gente viu no primeiro episódio os caras preocupados com o cara que tava bêbado e tal. A gente tá vendo agora esses caras com medo do Fafnir. Então, eu acho legal isso, cara. Acho bacana. É super curtinho, mas que eu acho super interessante, assim. E a gente finalmente vê o Fafnir sai, diz que, né, se eles querem descobrir mesmo o que vai fazer com eles. Ele é realmente uma criatura horrorosa. E aí aparece o Mu caminhando, e é horrorosa essa cena, gente. Ele não tem face, ele não tem nada desenhado na cara. Como é que pode isso, cara? Vocês repararam nisso? Pois é, pra uma época onde tá tudo em alta definição, exato, pega mal, cara. Né? Mas é o tipo de erro, é o tipo de problema de animação que tinha no Ômega também. Né? Que eles acham que eles pensam ainda da forma que se fazia animação antigamente. Antigamente era normal você não dar tanto detalhe para o desenho quando havia uma certa perspectiva, né, de imagem. Isso você nota claramente quando você pega os episódios antigos, os filmes da série também, quando saem em Blu-ray, você nota isso bem nitidamente também. Tem cenas em que você nota que não deram um tratamento muito bom assim, em detalhes nos personagens, porque era normal, não tinha essa resolução toda no passado, entendeu? Então eles não ia aparecer, né? Então não tinha como. E aí eles continuam pensando do mesmo jeito, fazendo um anime atual, entendeu? Eu não sei se é questão de orçamento, se é uma forma de pensar a animação não, que não é orçamento. Eu não sei o que é. O cara não tem face, é porque, cara, não deu tempo, sei lá, não é possível. Isso cara, é muito chocante aquilo, cara. Mas enfim, é aquela coisa que a gente falou também. Sailor Moon Crystal tá sofrendo muito com isso também, né? Só que no Blu-ray, no DVD, vem a coisa toda retocada. Então eu acredito, como eu vou comprar os Blu-rays, eu vou dar uma olhada e ver se eles retocaram, se eles fizeram alguma coisa pra melhorar essas cenas, né? Agora eu achei legal eles usarem quando o Fafnir ataca o Mu, né? Ele usa um chicote, né? Que tá escondido na manga dele, que é como fosse a cauda, sei lá, alguma coisa assim, que ele usa como fosse uma corrente, né? E o Mu usa a parede de cristal igualzinha na Saga de Hades, o mesmo efeito de computação gráfica da Saga de Hades, o que eu achei legal, porque aquilo meio que estava se perdendo. Sim. Né? Até no Ômega mesmo não tinha mais aquele mesmo efeito, né? Sim. Então, eu não achei assim igual, mas eu achei bem semelhante mesmo. Eu achei que pelo menos a ideia visual é a mesma mesmo, realmente. Mas aí quebra, o Nidhogg consegue quebrar a muralha de cristal tranquilamente, né? E aí ele diz que, inclusive, eles estão em desvantagem, né? O Mu percebe que eles estão em desvantagem porque o Fafnir diz isso pra ele, que eles estão em Asgard e lá o bicho pega pra eles, né? E quando volta, né? Volta já pra luta do Aldebaran com o Hércules de... Eu não vou saber falar, vai ser só Hércules aqui. Tanisgri. Não é Anisgri, cara, tem um T aí. Tanisgri. Tangrisnir. Isso. Tangrisnir. E aí, puta, que guerreiro Deus feio. Ele é feio, sobre todos os aspectos, cara. Ele é horroroso.
Aí nessa cena, a partir do iCat, você já nota que mudaram os animadores, né? É mesmo? Você vê altas... porque você vê altas... O traço já tem uma mudada boa. Olha pro Doku, vê o Doku. É mesmo. O Doku olhando lá, para na cena do Doku, falando pro Aldebaran, né? Uhum. Ele tá numa pose lá bem curtidão e tal, mas você vê a cara dele, olha como tá a cara dele engraçada, assim, tá esquisita, né? É mesmo, você vê até o olho dele, tá muito estranho, entendeu? Então, assim, você nota que não é mais as mesmas pessoas que estavam fazendo as cenas anteriores. Já ocorre uma mudança aí, entendeu? O que eu espero que de repente seja corrigido depois, porque eu achei muito bizarra essa animação aí, a partir daí. Pelo amor de Deus. Eu acho difícil melhorar muito, viu? Sei não. Animação pra animação, acho difícil darem um gás. Aí o Aldebaran usa a armadura dele, né? Veste a armadura dele naquela ceninha básica, né? Pois é. Pô, achei... Pelo menos, só fazer um breve comentário, pelo menos o Aldebaran não deu os 2 soquinhos. Não, o Aldebaran vestindo a armadura é genial, cara. Eu adorei ele vestindo a armadura. Mas ainda bem que ele não deu os 2 soquinhos. Não tem essa de soquinho, não. Eu só achei ele gritando, eu sei pra que ele... Se ele tivesse dado os 2 soquinhos, daí ia rolar protesto. Não, só desnecessário o grito que ele... Você achou, cara? Cara, eu vou dizer que aquele grito me deixou tão empolgado. Porque ele grita, né? Toro! E aí, na hora que ele vai vestir o peitoral, ele dá um berro absurdo. Eu falo, caralho, Aldebaran, foda! Na hora eu fiquei pensando, vixe, deve ter prendido num lugar que não deveria, porque bateu com tanta força. Não. Que escroto, mano. Mudou a cena total. Bom, senhores, aí o Alan acabou com a gente, com essa piada do Aldebaran, e aí deu problema na gravação, a gente teve que regravar tudo que a gente tinha falado daqui pra frente, e pra aproveitar que a gente vai ter que regravar pra dar um gostinho especial, a gente chamou a Nicole pra comentar com a gente, né, Nicole? E o que? Como ir? Tudo bem com você, então, Nicole? Vamos lá, eu tô ótima sempre. Deixa eu fazer a pergunta antes de a gente continuar com o episódio. No geral, Nicole, assim, rapidinho, você curtiu ou não curtiu esse episódio? Curti, achei muito massa. Foi bacana, foi bacana. O primeiro eu ainda tava meio assim, mas esse segundo foi bem legal. O Debas representou a classe? É mesmo. Olha, amém? Amém, pessoal? Vamos torcer pra que não façam nenhuma cagada com ele até o final. Exato, né? Tem muito episódio ainda pra cagar com o Aldebaran, mas nesse aqui ele realmente... Não, isso não vai acontecer. Não vai. Exato. Bate na madeira aí, vibrações porque positivas. Você vai precisar da macumba bem forte pra isso não rolar, viu? É porque se precisar matar alguém pra dar aquele drama, né, pra série... vai ser ele. Acho que vai ser... Que ele é o amigão da galera, né? Taurino é burro. Gente, vocês têm que botar uma coisa na cabeça de vocês. Taurino é burro. Ele sempre se ferra. Olha aí, gente. Então, desabafo. É isso aí. A gente parou exatamente quando o Aldebaran tá vestindo a sua armadura, né? Peça sobre peça, aquela coisa. O Alan acha que alguma coisa não encaixou direito. Bruno. Eu não, foi o Alan que falou. Vai começar de novo. Não, eu entendo que eu tô bem, assim como vocês estão, assim, quem é editor tá se sentindo representado pelo Aldebaran, eu também estou me sentindo representado pelo Doku e tô no espírito da zoeira também, tá? Exatamente, né? Porque, de fato, né, ele veste a armadura, ele tá no meio da arena já lá com o Hércules de Tangrisnir, Brunão. Vou acertar agora daqui pra frente. E ele tá naquela pose de Aldebaran, né? Ele veste a armadura, fodão pra caralho, e ele fica de braço cruzado, que é a pose natural do Aldebaran. E o Hércules já parte pra cima dele pra atacar com aquele... A gente não decidiu ainda se é um machado, se é uma clava, o que é aquela parada que ele tem. Mas ele pula pra cima do Aldebaran, né, pra dar uns golpes nele. Só que ele repara que o Aldebaran
não se move, né? E ele fica meio bolado, né? As armas do Hércules são mesmo estranhas, né? Tem aqueles. Ele lança uns discos pra cima do Aldebaran, o Aldebaran assim não responde, o disco só corta um. Dá uma batida na armadura e nada acontece, né? E corta faz um cortezinho muito sutil, muito, assim, no rosto. No rosto do Debas, assim. Aqueles discos provavelmente assim são as rodas, porque Tangrisnir, assim, é um bode que carrega a carruagem de Thor. Eu imagino que aquele troço enorme que ele tem lá, aquilo deve ser um martelo e tal. Porque eu tô achando que esse troço que ele usa, que como você falou, pode ser um martelo, mas às vezes parece mais uma clava, sei lá. Mas eu acho que aquilo pode ser de repente os arreios da carruagem, né? Que são ligados nos bodes, né? De repente, aí deve ser isso. Eu tô pensando na história do martelo, é porque Hércules. O Thor usa o martelo dele, o Mjolnir, pra curar, pra cuidar dos bodes dele, entendeu? Pra bater no Hulk. Por isso que eu tô pensando, assim, num martelo mesmo. Fala que aquilo seria um martelo gigante, mas... Ele tá mais pra... Parece que aquela peça única que o Hércules tem, né? Ele pode se dividir e realmente pode ser os arreios mesmo de fato. Mas essa é uma cena que eu achei muito legal. O Aldebaran nem se moveu. Eu achei tão fodão da parte dele, porque o cara realmente acerta ele e nada acontece. E o Aldebaran nem se move. Achei ele super... Sim, tá aí o Aldebaran foda. Tem que ver, assim, os dois estão se comportando de maneira bem diferente, assim. Sim. O Tangrisnir, ele tá tentando forçar o Aldebaran a ir pra luta, assim. O Tangrisnir, a gente percebe evidentemente, assim, que ele tá só tentando chamar o Aldebaran pra briga. Ele não tá atacando de verdade. Ele tenta, por exemplo, golpear com o martelo, ele para no meio do caminho. Sim. Ele solta lá os discos também, evidentemente não é pra machucar. Ele tá tentando chamar o Debas pra briga. E é engraçado porque o Hércules, ele comenta na legenda, pelo menos que eu vi da Crunchyroll, que o Andreas pediu pra que tirassem as armaduras deles. Eu não sei se é exatamente isso que ele diz no japonês, a gente nunca vai saber. Quer dizer, o Alan de repente vai saber. Mas... Eu não lembro. Tem expresso assim na legenda. E ele diz, aí eu fiquei pensando, será que foi exatamente isso que ele quis dizer? E o Andreas tá querendo que tirem as armaduras dele, já pensando que de repente elas podem virar armaduras divinas e ser um problema pra eles por causa do Aioria? Porque é uma fala curiosa, isso que de repente o Andreas já tá meio que sacando que o bicho tá pegando pro lado deles, né? Só que aí, como o Bruno falou, o Hércules tá tentando fazer o Aldebaran lutar, só que ele não tá lutando e ele explica que na verdade ele não tem motivo ali por enquanto pra lutar, né? E aparece a Athena e ele diz expressamente que a Athena, né, diz pra não ter duelos particulares, que é uma parada super Cavaleiros natural, de Ouro né? só se movem sob ordem de Athena. Exatamente, é super legal isso. Isso tem muito a ver com uma personalidade dele também. O que eu achei legal dessa utilização do Aldebaran foi que eles usaram muito bem as características que supõe-se que uma pessoa daquela constelação tem. Então, partindo desse pressuposto, realmente ele não vai fazer nada até ele ter certeza do que tá acontecendo. É a primeira coisa que ele diz pro Doku, tipo, o mundo tá caindo na nossa cabeça e tu não tá preocupado, quer dizer, a gente tem que saber o motivo disso. Então ele é bem... decidido nesse ponto. E o que é legal é que o cara tenta provocar ele o tempo inteiro. Sim. E isso também é uma característica das pessoas dessa constelação, que elas não são facilmente provocáveis. Quer dizer, entendi. Tu fica ali são esperando alguma coisa muito grave acontecer, entendeu? E aí, quando o Hércules ataca as criancinhas ali que estão na plateia, e ele não, agora eu vou ter que resolver. Mas eu achei bem bacana, assim, eles terem levado para esse lado, porque se tu avaliar os personagens das outras constelações, eles também seguem mais ou menos os mesmos padrões
Talvez Câncer não, né? Não sei os seus padrões. Mas os outros personagens, assim, eles tentam utilizar alguma coisa que defina a pessoa naquela constelação, né? Entendi. Às vezes é só um detalhe, assim, mas... E era uma coisa que faltava no Aldebaran, porque ele sempre foi um personagem escanteado, assim. Então, acho que foi legal ver algumas coisas a respeito das características dele. Eu não lembro, por exemplo, deles terem apresentado o Aldebaran no passado como sendo esse personagem estoico que eles apresentaram agora. Aldebaran assim, é muito estoico no sentido de que ele entende que a deusa deu essa posição pra ele, então ele não vai sair dali de jeito nenhum. Ele só sai dali quando o Hércules torna a situação assim insustentável pro lado dele, entendeu? Muito estoico. Eu não lembro do Debas ser estoico assim. Ele realmente age quando outras pessoas preferem, né? No caso. E é curioso porque nessa parte que ele diz sobre que os Cavaleiros de Ouro não deveriam lutar duelos particulares, que é uma parada super, né, justa, aparece o Doku logo depois que ele fala isso com a cara de preguiça, assim, sabe? Tipo, ai meu Deus do céu. Porra, Doku. Não fode, né, meu? Rapaz, né, a cara, ele tá fazendo pouco do Aldebaran. Exato, tá lá, só... sabe? Como ele assim, tá cara? ele tá cutucando aí, fala, ó, vai lá, parece aqueles meninos malinos, né, que empurram na briga. Doku Toreiro. Porra, Doku, sacanagem. E por que usar o punho para quebrar pedras? Seria muito melhor usar uma marreta. A gente tá comentando que é uma coisa também que vem lá da série clássica, lá do começo, aquela coisa toda. Inclusive isso tinha motivado toda a questão da perseguição do santuário aos Cavaleiros de Bronze, por causa da Guerra Galáctica e tal. Então, assim, é uma coisa bem interessante também ele trazer de volta essa lei, né? Porque é engraçado isso, porque é tão antiga da Guerra Galáctica isso, e depois, é claro que não teve momentos pra isso ser revisitado, né? Mas é bem interessante como nesse momento faz todo sentido mesmo, eles realmente não tem motivo pra lutar, né? O Aldebaran. Assim, o Aioria fala isso, acho que no primeiro episódio pra Lífia, que ele não vai lutar porque não tem nada a ver com ele, que ele tem as próprias tretas pra resolver lá com Hades e tudo mais, que ele é um cavaleiro de Atena, não sei o quê. Mas o interessante é que a imagem de Atena aparece pro Aldebaran. Sim, Então tem muito lance da lealdade dele também. Total, né? O Aldebaran é muito correto. Sim, e eu achei bacana, assim, aparecer isso. Aquela coisa assim, eu só vou fazer alguma coisa se a Atena me mandar, senão, se eu tiver certeza, né, que ele tá tem, de acordo com a Atena, eu faço. E aí, como a Nicole disse, né, o Hércules vendo que o Aldebaran ele tá, enfim, aparentemente não vai fazer nada, né? Ele vai atacar, ele pode atacar e vai cortar sangue ele, enfim, ele não vai se mover de fato. E aí ele faz um ataque lá de vento, sei lá qual é a natureza daquele ataque de fato. Só que ele diz que ele dá leve desviadinha e o Aldebaran percebe que tá indo na direção das crianças, né? E aí mesmo ele de braços cruzados, ele só dá aquele passinho pro lado e fica na frente das crianças e aquele golpe pega nele, explode pra caramba e o Guerreiro Deus acha que matou o Aldebaran. E pergunta, ele morreu de pé, porque ele continuava, né, tá a silhueta dele assim de pezinha. Só que o Doku chama a atenção dele que na verdade o cosmo do Aldebaran começou a aumentar, né? Que aparentemente acho que é nesse momento que ele percebe que ele precisa fazer alguma coisa, o que vocês acham? Não, o Debas ele desencana no seguinte sentido assim, ó, eu nunca fui um cara de pensar antes de fazer. Eu tenho que... Eu deixo essa coisa de pensar, de planejar pros outros. E no momento que ele fala isso, assim, dá uma focada, assim, no Doku. Assim, eu sou um cara que age antes de pensar. Então eu vou quebrar você na porrada agora e deixa esse negócio de pensar, esse negócio de fazer os estratagemas pra outras pessoas. Na verdade, essa parte, né, que ele começa a queimar muito o cosmo dele, né? Ele faz esse discurso com o Mu, que a gente vai revisitar a luta do Mu depois também, para ficar mais organizado. Mas ele se descobre realmente o objetivo da luta dele ali, né? Contra o Hércules. E aí ele começa a queimar o cosmo muito forte. Eu achei até uma imagem super legal. E aí ele tem esse detalhe sensacional, que é o chifre quebrado dele virando divino, né? Só o chifre. E aí ele solta um grande chifre bizarro em cima do Hércules. E acaba afastando, ele acaba fugindo ali o Hércules e o Aldebaran se encontra finalmente. E logo depois disso, as marcas, né, dos... Como é que chama? Einherjar.
aparece no rosto dele e ele tá meio estafado, meio cansado, assim. Que é uma dúvida que eu fiquei. Será que essas marcas tiram... É a questão da armadura divina, acho que dá uma canseira Eu me nele. pergunto, será que elas doem? Será que elas doem? É isso que eu tava perguntando. Será que elas sugam energia, de repente? Não tá claro ainda o que elas realmente fazem, né? Assim, eu sei que elas estão realmente ligadas à vida deles, à nova vida que eles têm, né? Então, assim, de repente, deve ter limitações, né? Assim, eles não devem estar podendo usar todo o potencial deles ainda, justamente porque ainda estão, né, nessa vida que criaram pra eles, que, enfim... E aí, ele finalmente consegue, né, se despertar um tequinho da armadura divina, né? E a gente tinha comentado que é muito simbólico, né? A questão de só o chifre dele virar divino, né? Porque aquilo é algo tão do Aldebaran, né? Ele ter perdido pro Seiya, ele não deixou o Mu consertar pra ele, que ele ofereceu, né? E é como se fosse uma marca que ele deixou nele mesmo. E aí, quando ele superou, ele achou o objetivo. De certa forma, foi até redimido na série com esse episódio, né? Que trouxe um Aldebaran super mais presente. O chifre dele virou divino, como se, olha só, somos um novo Aldebaran a partir de agora, né? E é um novo Aldebaran pra gente também respeitar um pouco mais o Aldebaran, pra todo mundo respeitar um pouco mais esse Cavaleiro de Touro, né? Eu achei super legal isso, cara. Eu acho que o Aldebaran sempre foi digno de respeito, porque ele é o cara que sempre se sacrificou e tal. Uhum. Ele sempre foi dedicado, nunca teve nenhum desvio de caráter a princípio, né? Sim. Então, assim, ele sempre foi digno de respeito. Agora, eu acho muito bom ver ele mostrando que ele é mais do que só o cara que sempre se joga na frente dos outros e que sempre morre primeiro, entendeu? Sim. É muito bom, esse episódio serviu muito pra isso, pra gente ver um pouco mais da personalidade dele, de como é que ele pensa em relação a Athena e tudo mais, enfim. Eu achei muito legal isso, desse ponto, né? Desse ponto de vista. E aí, voltando lá pro templo da cidade, a gente tem um Mu que está aprisionado no interior do templo pelo Fafnir de Nidhogg. E ele tá preso lá por várias raízes, né? Aparentemente aquilo suga a energia das pessoas. E aí o Fafnir, ele tá manipulando ali uma esfera, um cristal qualquer, que você vê inclusive alguns cristais, né? Como a gente tinha comentado na outra gravação que a gente perdeu. Parece a ametista, né? Que lembra a ametista da couraça, né? Que tinha essa propriedade. Pode ter sido intencional, né? Essa questão. Aparentemente aquilo suga energia para a Yggdrasil, né? Se dizia que o Fafnir estava fazendo experimentos com as pessoas do vilarejo. Então eu entendi que eles estão sugando a energia para alimentar a Yggdrasil de forma que ela floresça, cresça e seja a árvore mais rápida possível que o Andreas precisa, né? E aí ele suga a vitalidade das pessoas para que isso aconteça, né? Que é uma parada horrorosa, né? Os caras capturando as pessoas de Asgard pra alimentar essa árvore que aparentemente realmente não parece ser nada de bom, né? Pois é, aí vem aquela questão, né? Essa Yggdrasil, ela não é com certeza a mesma mitológica que se conhece, né? Realmente, pra mim tá claro isso. Ela não é aquela, porque afinal aquela tem conexões com os outros mundos e tal, e isso aparentemente não é o caso, né? E ela também não é a mesma que a gente viu no filme, que é aquela que surgiu pra revigorar Asgard e tal, não foi. Não, parece não ser essa a função dela, mas eu fico pensando se ela de repente não foi subvertida, né? Essa questão deles estarem fazendo experimentos com humanos e para alimentar a Yggdrasil, de repente tá sendo corrompida o que ela deveria ser, entendeu? Entendi. De repente ela até era uma coisa boa, ela poderia ter sido uma coisa boa, como foi a do filme, né? Que restaurava Asgard e tudo mais, mas de repente ela tá sendo subvertida. O Andreas e a turma dele, né? É curioso isso, porque o Brunão comentou, acho que no podcast, acho que a gente perdeu, a questão de que tem um leve momento ali que o Mu tem uma imagem da Yggdrasil com 3 feixes de luz, né, Brunão, que você comentou? Tá rolando o experimento lá, o Mu tá sofrendo e tal. Tem um momento que ele abre o olho assim, de uma forma um pouco mais lúcida, de uma forma um pouco mais clara, e aparece assim por 2 segundos essa imagem da Yggdrasil no centro e 3 feixes de luz assim na direção dela. E a gente comentou em podcasts passados que a Yggdrasil tem 3 raízes. Uma fica no lugar onde os mortos vão, pros nórdicos, que é Heldrasil, que é onde vive Nidhogg, que é o dragão maluco lá. Tem também uma das raízes fica no mundo dos gigantes, que é o de Jotunheim, de onde vem todos os grandes rivais de Odin e os outros deuses nórdicos. Aliás, desse mundo que vem o Sur, que vai ser o guerreiro deus que vai aparecer no próximo episódio. E tem uma terceira raiz que fica
Onde que fica? Me deu um branco agora. Não tô ligado agora se é no mundo humano. Acho que é no mundo humano. Acho que é no mundo humano. Mas assim, 3 raízes. Então é bastante curioso assim, a gente ver que tem os 3 feixes de luz lá. Provavelmente vão ter outros 2 lugares na saga que, juntos com esse templo, estavam mandando essas energias pro Andreas fazer o troço lá dele com a Yggdrasil. Essa questão que a gente levantou sobre os cristais ali do Fafnir lembrar o Alberich, eu lembro que a gente comentou um pouco também sobre a possibilidade deles tocarem um pouco no assunto das ligações com os guerreiros deuses anteriores, né? De vivo, a gente a gente acha que o Bardo tá vivo, mas seria legal, né, ter, de repente, eles comentarem uma coisinha ou outra sobre Siegfried, até sobre o Thor, que é uma pessoa super querida, né, pela galera de Asgard, assim. Que de repente. Até o Alberich, que era um nobre, todo mundo conhecia ele também. O Alberich, ele é o gênio de Asgard, né? Ele era o cérebro de Asgard. Então, esse cara que tá fazendo os experimentos com a Yggdrasil, o Fafnir, ele de repente pode ter tido alguma relação com o Alberich, os dois podem ter sido grandes estudiosos de Asgard e tal. E aprendeu, né? Tipo, com ele, de repente até um pupilo, de repente, por que não, né? Pode ser, os dois estudaram juntos, ou sei lá, eram de famílias mais intelectuais de Asgard, não sei, deve ter alguma coisa a ver aí. E seria legal ver isso, né, cara? Seria super bacana, porque eles estão fazendo essas ligações super sutis, às vezes, com o passado, com o clássico, né? Essa questão do Aldebaran ter perdido pro Shido, a própria Hilda aparecendo no primeiro episódio. E eu acho que, aparentemente, eu tô esperando muito isso, e de repente não deveria esperar tanto, eles vão flertar bastante, assim, com o clássico, né? Fazer essas ligaçõezinhas super sutis, mas que deixam o fã clássico super... olha lá, ele falando do Asgard... Assim, passada essa fase toda o diretor mencionou que esse episódio, o primeiro, o segundo e o terceiro, seriam mais para mostrar essas relações iniciais entre os Cavaleiros de Ouro, né? Então, assim, é bem provável que depois, ao longo da temporada, a gente vai ver mais coisas que remetem às outras temporadas, aos próprios Guerreiros Deuses que morreram e tal. Porque cada um, em tese, ali tem uma história marcante dentro de Asgard, né? Pois é. O Mimi é o filho de um grande guerreiro, que também é um grande guerreiro, né? O Shido também, de uma família nobre, que também serve ao Palácio Valhalla. O Siegfried é o descendente do lendário Siegfried, né? Do mitológico Siegfried, entendeu? Então, cada um tem uma história ali que eles são símbolos em Asgard, né? Então, assim, acho que seria muito justo se eles fizessem relações ali com eles do passado. O Mu, ele tá lá, na verdade, sendo, sei lá, torturado lá pelo Fafnir, mas na verdade a gente sabe que o Mu, em determinado momento, né, ele usa até a telecinese pra meio que dar um peteleco telecinético, né, pro no Aioria. Uma dedada psíquica. Uma dedada psíquica, meu Deus do céu. E aí o Aioria acorda. Funcionou, né? O leão dormiu. O leão dormiu, exato. Ele acordou e ele acorda justamente no momento que a Lífia entra naquele casebrezinho, ela fica toda pimpona, dá um abraço nele e tal, né? Asgard tipando esses casais, né, Nicole? É o frio de Asgard, né, cara? Muito frio em Asgard, o povo precisa se abraçar. Eu curti. Eu tô achando legalzinho, cara. Né? Você curte, vamos ver como é que vai rolar, né? Vamos ver o que a Marin vai achar disso depois. Acho que a Marin não vai gostar. Ai, mas voltando pro castelinho lá que eles estão da raiz da Yggdrasil, o Mu, ele dá um sorriso, né, pro Fafnir, meio que falando que ele tinha feito aquilo de propósito e tal, se livra daquelas raízes super facilmente, né? Ele tava realmente só ali pegando informações dele, né, do que significava aquilo, o que ele tava fazendo, o que era Yggdrasil de fato. E ele já se solta, ele usa extinção estelar e dá um golpezão lá no Fafnir que bate contra o cristal, né? E já todo fodão. E é como o Bruno mencionou, né? O Mu, ele não teve nenhum flerte com nada divino, foi só ele por ele mesmo, né? Não foi aí mesmo
momento assim de superação do Mu. O Mu fez aquilo só pra descobrir com o que ele tava lidando. Ele calculou tudinho pra isso. Mas ao mesmo tempo, ele faz aquele discurso de superação, de certa forma, junto com o Aldebaran, né? Porque as lutas são simultâneas, e o discurso é ao mesmo tempo, embora sejam coisas diferentes pra chegar no mesmo objetivo, né? Vocês estavam comentando isso no último que a gente perdeu. E é super interessante isso, né? Porque eles são amigos, são pessoas que meio que se completam, assim, né? No santuário a gente sabe disso. E por caminhos opostos eles acabam chegando no mesmo objetivo, e eles sabem que finalmente precisam lutar por aquilo de fato. E é quando ele realmente ataca o Fafnir. O Debas falando que ele é um cara que prefere agir e deixar a coisa os de outros pensar pros outros. O Mu é o contrário. O Mu é um cara que prefere pensar, prefere planejar tudo e deixar que os outros ajam, assim. Então tá bastante evidente que ele e o Debas se completam. Não por acaso eles são grandes amigos e tal. Exatamente. Mas mesmo assim, mesmo que eles sejam diferentes assim, é legal a gente perceber como que eles chegam assim no mesmo lugar. Pois é. Rola mesmo essa coisa assim de pessoas que são excelentes numa certa coisa, assim, no Debas de ser essa coisa de ação, de ser essa coisa que, se ele quiser, ele sai derrubando tudo que tem na frente dele pra fazer o que tem que fazer, e o Mu de ser esse cara de fazer estratagemas mesmo, de ser muito cerebral, talvez o mais cerebral dos Cavaleiros de Ouro. Eu, pelo menos assim, a princípio, eu não consigo pensar em nenhum outro Cavaleiro de Ouro que seja tão cerebral quanto o Mu. Então, assim, rola mesmo essa coisa dos dois, assim, se completarem. E é muito bonito. Eu acho isso muito bonito. Sim. E a cena cortar entre os dois é muito evidente que é isso, né? Que eles se autocompletam de fato, né? Que é de novo aquela coisa que a gente, que é fã clássico, meio que imagina que eles são amigos pelo muito pouquinho de cena que a gente tem dos dois juntos, né? Aquela cena dele oferecendo pra consertar o chifre, né? Então é super bacana isso, cara. E aí o Fafnir toma essa extinção estelar, né? Não morre, né? Porque aparentemente as lutas que vão ser pra valer vai ser mais pra frente mesmo. E ele faz que vai pra cima do Mu, só que o Mu lembra ele que ele não tá sozinho, né? E o leão aparece lá, quebrando tudo, soltando poder pra quebrar o castelo. O filho da mãe não podia nem entrar pela porta, super mal educado, o Aioria. Já sai quebrando tudo, grosso pra cacete. Ele é um leão. Ele é um leão, verdade, você falou isso. E leão, ele gosta de chamar atenção, porque ele grita o nome do golpe dele é plenos pulmões, assim. Ele tá do lado de fora da parada, mas a gente ouve como se ele estivesse assim do nosso lado. E ele lá com a Lífia, por isso que ele fez todo esse cenário, né? Essa cena toda. Mas é só uma curiosidade. Em literatura de Wuxia chinês, tem... Quando rolam essas coisas assim de um personagem que ele consegue ser ouvido claramente, mesmo ele estando atrás de uma parede, os caras entendem que é uma pessoa que tem uma energia interna muito forte. Então faz sentido. E aí ele entra, né, naquelas raízes horrorosas. E o Alan lembrou na gravação a questão de ter nos dois lugares, né, na arena e também nesse castelinho, uma representação do que parece ser o Jin de formas diferentes, né? Isso. Que é bem interessante. Exatamente. No arena ele tá sentado, né? Outra coisa que eu reparei também é que a Yggdrasil dá pra gente ver em alguns planos, ela aparece ao fundo, né? Dá pra, como se de todas as garras pra vê-la também, né? Quando tem um plano que mostra esse templo, essa capela, enfim, esse local lá de oração, e você vê ao fundo a Yggdrasil também. Então, assim, é bem curioso que eles estão... a gente tava comentando da qualidade da animação e tal, mas uma coisa que eu tô gostando muito nessa, independente de qualquer coisa, são os cenários. Eu tô gostando muito dos cenários dessa saga. Eu acho que o pessoal tá caprichando nessa parte, pelo menos. Gastou tudo no cenário. Porque na animação... Exato, né, cara? E aí o episódio acaba, né? Porque o final, o Mu e o Aioria salvam a garotada lá, as pessoas do vilarejo, né? Todo mundo sai feliz, que aparentemente se decidem, né? Rumar até Yggdrasil. E do outro lado, o Doko e o Aldebaran também, que é quando termina o episódio com os dois observando bem ao fundo a silhueta da árvore, bem lá pra frente mesmo. E é isso aí, pessoal. Acabou o episódio número 2 de Soul of Gold. Bom episódio no geral, eu achei melhor que o primeiro. Mas o episódio não terminou ainda, Xará. Como não terminou? Primeiro tem o tem um encerramento, também, né? Tem um encerramento e tem um pós-crédito. Não, mas o episódio por si acabou.
Não, acabou não. Meu Deus. Isso faz parte do episódio. Ah, é? Então tá bom. Então vamos para o encerramento, então. No encerramento a gente vê as armaduras de ouro finalmente, né? Todas elas. E eu acho curioso porque o encerramento ele mostra cada uma dos totens das armaduras, né? Pois é. E é bem... Eu achei curioso, eu tava vendo de novo hoje o episódio, e aí eu vi reparei como cada uma delas, assim, as que não ficam em pé por si sós, né? Nota-se que ela tem um pedestalzinho, né? Que nem sempre era mostrado isso, assim, as armaduras no anime clássico, no mangá e tal, você não via os suportes, assim, por exemplo, a de peixes ela ficava flutuando, né? Assim, você via ela no céu, não tinha nada que prendesse ela no chão e tal. No anime mesmo, você vê as que não podem ficar em pé sozinhas, tem um pezinho, tem sempre alguma coisa que faz parte. É bem a reprodução do Clothmith que vai ser vendido mesmo, né? É, exatamente. É bem curioso isso. Pra quem e assim, curte cada um os tem as suas Clothmiths. peculiaridades. Pois é, cada um a gente tá comentando, né? A gente vê na abertura os detalhes das armaduras dos personagens, né? E ali a gente vê algumas coisas. A que eu achei mais bonita de todas, eu acho que foi a de Aquário, eu gostei muito dela. Assim, eu acho que o pessoal que não gosta de Ômega vai não sei como é que vai se posicionar com relação a isso, mais uma vez, porque nota-se que a água, né, do que sai do jarro, ela parece um pano, né? Sim. Só que na verdade é um metal flexível, como era a proposta do Ômega, né? E é um metal flexível e que ele vai servir como se fosse as asas, né? Vai ser o adereço que vai servir como as asas dele, eu curti, uma sacada criativa isso, eu gostei, achei muito bonito o visual de todas elas ali. É a mais bonita, a de Sagitário foi a que mudou menos, né? A de Escorpião eu achei exagerada porque as pinças ficaram gigantes, né? E vai ser justamente as asas do Escorpião, vai ser as pinças, né? A de Câncer ficou horrorosa, velho. Puta que pariu. Máscara da Morte não dá sorte. A coisa que eu mais percebi, honestamente, é como que o Shura ficou chifrudo. Ficou nessa do Shura, né? Haja chifre. E eu acho que o chifre no totem da armadura, no suporte lá, ela virou a barba do bicho. Eu acho que ele não é o próprio chifre do animal na imagem, né? Parece que ele se encaixa onde fica a barba, eu acho. A impressão que eu tenho foi essa. Enfim, é uns encaixes bem doidos lá que eles devem ter pensado, até por funcionalidade dos bonecos mesmo, né? Também tem isso. Mas eu acho que assim, eu comentei, né, que eu acho, na verdade, ainda, essa história de asas super espalhafatosa, eu acho que torna um pouquinho a coisa meio paia, assim. Mas eu acho que o fato de precisar ter asas, eles saíram com soluções super legais por causa disso. Tipo, como você falou, do Camus ter a água, as barbatanas do Peixes, o escudão de Libra com todas as armas fincadas do Doku, sabe? As duas asas antagônicas do Saga, sabe? A demoníaca e a angelical. Eles tiveram essa sacada super legal, cara. Sobre o encerramento por encerramento, eu achei que a musiquinha não comprometeu, eu acho ela bonitinha também. A musiquinha realmente não comprometeu. Aliás, vale lembrar de novo pro episódio inteiro, a trilha sonora, de novo, Nem tchum mesmo. Agora nem aquela trilhazinha renascentista lá que eu tinha gostado, nem ela apareceu. Pô, você compara com a série clássica, por exemplo, quando toca aquela lindos Cavaleiros de Ouro, Beautiful Gold Saints, assim, a parada fica sinistra. Sim, pode crer. Você sabe que vai rolar um negocinho assim. Nessa, a trilha sonora, ela tá tímida, ela tá recolhida. Mas é isso, de encerramento é bem legal porque mostrou todos os divinos. Quem vai comprar boneco já viu o visual de todo mundo. E eu acho até que os bonecos vão ficar super legais, porque, né, o boneco ele é bonito. Ele já mostrou o boneco do Mu. Puta boneco bonito da porra. O único boneco que não vai ficar bonito é o do Máscara da Morte, porque eu acho que eles estragaram o Máscara da Morte, cara. E vale dizer, o Máscara da Morte também ficou mega chifrudo, viu? Ele ficou com muita perninha na cara, ficou meio asqueroso, não gostei muito, cara. Ah, não, ele ficou mega chifrudo. Ele ficou chifrudo. Não, eu achei muita perninha no rosto dele. Como assim muita perninha no rosto dele, rapaz? Muita perninha, dá uma olhada, a máscara dele é muita perna de caranguejo. Não, pô, tá normal. Tá nada, tem nada de bizarro, bicho. Tá bizarro. Tá não. Máscara da Morte tá de boa. Eu achei esquisitinho. É muita questão de gosto, assim, também. Já que é questão de gosto, cada um de vocês, qual armadura que vocês acharam mais bonita e a que vocês acharam menos bonita? Menos bonito, já falei, Máscara da Morte. Peraí que eu vou ter que conferir de novo, vou na Tizen. Só
A mais bonita ficou dividido entre o Doko, a de Libra, que eu fiquei realmente... adorei esse escudão nas costas, e a de peixes, cara. Achei a de peixes tão bonita. E eu acho que as barbatanas como asas combinam, sabe, com o tema, assim. Pois é, assim, eu particularmente, a que eu achei mais bonita de todas, pra mim, é a de aquário. Boa. Eu gostei muito da de aquário, e eu acho que a que eu menos gostei... Rapaz, a que eu menos gostei, eu acho que foi a de... Não sei porque eu não gostei muito da de Capricórnio. Eu fiquei meio cismado com essa história deles... O chifrudo. Eu não sei, pareceu meio estranho, até porque eu não gostei. Tá certo que muita gente, né, gosta da ideia do Shura usando uma tiara, uma diadema, enfim, uma máscara no lugar do elmo, né, fechado. Mas eu achei meio estranho, não gostei não, assim, no geral, as asas dele, o desenho, não me agradou tanto. Eu não sei bem se eu concordo que aquilo nas costas do touro compactuam com asas. É alguma coisa... Não, pois é, a ideia... Uma coisa indefinida e esquisita, mas eu não chamaria de a ideia que eles... A ideia geral... Pois é, a ideia geral é que todos eles têm asas. Aquilo ali, de um jeito ou de outro, serve como asa, né? É que nem o escudo Só do que Doko, claro, né, quando tá montado no totem, não necessariamente aquilo é uma asa no totem, entendeu? Então, assim, realmente a do touro, por exemplo, não é asa. Aquilo que ele tem bater, né? montado, quando você monta é tipo uma lateral do touro, só que eles tiraram, é como se fosse uma armadura do bicho do touro. É, exatamente, é como se fosse uma couraça que, desmontada no personagem, vira a asa, mas assim, de fato o touro não tem asa. Gente, é uma hélice, ele vai voar como se fosse um helicóptero. Então, eu vou concordar e com vocês, eu acho que a de aquário tá bem legal. Eu curti a ideia do metal flexível saindo da paradinha ali. Achei bem bacana. Quanto a mais feia, assim, não sei escolher uma, assim. Bom, falta você, Brunão. Quer ver? Gostei da armadura de peixes. Essas asas de peixe aqui tem muito a ver com peixe mesmo. Exato. Não sei se eu vou muito com a cara com essas patas de caranguejo assim nas costas do Máscara da Morte, mas ainda não decidi se gosto ou não. E é isso. E qual que você não gostou de o Máscara da Morte? Ficou? Na verdade, o Máscara da Morte ainda não tenho evidência suficiente para dizer se eu gostei ou se não gostei. Aí, depois do encerramento, a gente tem as cenas do próximo episódio, que aparentemente é uma parada que vai rolar em Soul of Gold, que é super nova, e que é uma pessoa encapuzada dando porrada num Asgardiano, que aí se revela sendo um Miro com o dedo feliz dele, né, Bruno? O dedo alegre, com a unha do tamanho de um exagero. Achei até mal feito, na verdade, a unha dele. Tentando pegar informações lá e ele fica sabendo que mais pra diante ali tem um... Milo é aprendiz do Zé do Caixão, rapaz. Ai, meu Deus do céu. Pois é, eu comentei naquela hora, né, enfim, antes como eu achava engraçado, porque ele tá com uma mão segurando o soldado e a outra com a agulha. E aí o cara fica, não, pare, eu digo, pare. E eu fico pensando o que ele tava fazendo com o cara. Ele tava assim, cutucando o cara com a agulha. Uma coisa muito feia. Tava cutucando a cara. Uma coisa muito feia. Não façam isso com todos. Não façam isso em casa. Eu acho que ele não tava simplesmente mostrando a unha, dizendo, eu vou te pegar. Eu acho que ele já tava enfiando assim no peito, sei lá, no rosto. Ele tava fazendo alguma coisa com o cara, entendeu? Pode crer. E aí ele diz, né, que tem guerreiros deuses adiante e cavaleiros de ouro. E aí o Miro fica boladão, né? Ele fica meio, cavaleiro de ouro? Como assim? Que é isso? E aí a gente tem as prévias dos próximos episódios, né? Que vai se chamar Embate Cavaleiro de Ouro contra Cavaleiro de Ouro. Aí aparece o Aioria encarando o Death Mask, aparece o Death Mask chavecando o Afrodite, aparece o Camus na posição da execução Aurora. Chavecando o Afrodite num beco. Da chavecando o Afrodite. E aí, aparentemente, no próximo episódio, o bicho vai pegar, gente. Vai ter um pouquinho de lavagem de roupa suja, né? E no próximo episódio... Aparece o Chaka também, né? Aparece o Chaka, verdade. E segundo a sinopse, vai aparecer o próximo Guerreiro Deus, que é o Surt, que tem a ver com fogo, né? E aí, fogo, o que é melhor contra fogo? Famoso mago do gelo, né?
Acho que não, acho que o Mago do Gelo não vai se preocupar tanto assim com o fogo, não. Acho que ele tá mais com a treta dele lá com o Milo mesmo. Será? Eu não sei. Pois é, a abertura já nos entregava, né, que o Milo e o Camus vão entrar em um embate, né? E a gente comentou antes que na saga de Hades, né, quando a Athena tem aquela cena do suicídio dela, né, entre aspas. Sim. A primeira coisa que o Milo faz é pegar o Camus pelo pescoço, né? Literalmente. Ele tá com raiva, né? Assim. Então, assim, eu acho que tem uma tensão entre eles ali, tem alguma coisa que tá mal resolvida, enfim. Talvez o Milo ainda esteja guardando algum rancor do Camus, eu não sei o que vai acontecer. Com certeza. É mais questão do Miro tá ainda mordido com o Camus do que o contrário, né? Eu não sei se isso vai ser questionado pelo Milo, ou se vai ser aquela coisa bem banal do Camus tá sendo manipulado, né? Não. E aí por isso que eles vão entrar no embate. Não sei. Porque assim, a gente vê na abertura eles de mãos dadas, assim, trocando meio poderzinho, assim, né? E aqui a gente vê o Camus na posição da execução Aurora, mas não fica claro que ele tá apontando pro Miro a execução Aurora, entendeu? Então de repente pode rolar uma tensão sexual entre os dois no começo, mas só aquela coisinha da abertura, sabe? Só, tipo, o Miro puto com o Camus ainda, que fez tudo aquilo em Hades e não falou com ele, e não ligou pra ele. E aí, depois acontece esse surto aí, esse carinha, e de repente aí o Camus, aquela execução na verdade pode ser para esse cara, entendeu? Não exatamente... Porque se ele mirar pro Miro, ele vai matar o Miro, gente. Vamos combinar, né? Vá não, rapaz. Porra, você é suspeito pra falar do Camus. Qual que é a sinopse, na verdade, Adam? Traz pra gente a sinopse do próximo episódio. O nome do próximo episódio é Embate, Cavaleiro de Ouro contra Cavaleiro de Ouro. Milo de Escorpião finalmente encontra o local dos Guerreiros Deuses, confrontando-se com Surtur. Ok. E outra pessoa coloca-se diante de Milo. Esse homem é um dos Cavaleiros de Ouro, Camus de Aquário. Então, enquanto isso, é Aioria e Lífia que se dirigem à grande árvore Yggdrasil, por acaso encontram-se no caminho com Death Mask de Câncer. Lífia não esconde a surpresa por sua aparência tão impensável para um Cavaleiro de Ouro. Deve ter visto aquela barbicha de pensando como que uma criatura dessa pode ser um Cavaleiro de Ouro. Isso. Mesmo assim, ela pede que Death Mask ajude Asgard. Porém, Death Mask se recusa a participar da batalha. Foda-se, ele falou foda-se. O espaço é coberto pela grande tensão do imensurável cosmos dos Cavaleiros de Ouro. Dos Cavaleiros de Ouro companheiros, Aioria e Death Mask. Entendi. O Camus, aparentemente, ele tá protegendo o Surtur. Então, das duas, uma. Peraí. Ou o Camus sacou alguma coisa sinistra, ele tá tentando impedir o Miro de fazer uma merda ainda maior do que tá sendo feito, ou ele tá sob controle, lavagem cerebral, alguma coisa assim. Não, gente. Eu vou achar muito para. Não, ninguém vai controlar o Camus, isso não existe. Claro que existe, rapaz. Camus porque assim, é dito aqui que outra pessoa coloca-se diante de Milo, mas de repente não quer dizer que ele tá protegendo o Surtur. Quer dizer que ele apareceu e o Milo ficou boladão, entendeu? Não, Xará. Nota-se que vai ter um embate mesmo, escolheram a linguagem muito claramente aqui. Tá se colocando contra o Milo. Não, diante não é contra. Não necessário, diante pode ser contra. Pode ser, mas entendeu? Exato. Mas parece que tá se colocando contra mesmo. A gente tá... Eu acho que vai rolar uma tensão sexual, isso eu com certeza acho que vai. Mas eu acho que vai vir mais do Milo do que do Camus, sei lá. Não faria sentido o Camus brigar com o Miro? Por que ele faria isso? Eu acho que agora o que eu percebi desse episódio é que realmente vai ser a impressão que eu tenho que vai ser aquela coisa como a gente viu nesse episódio, né? Vai acontecer coisas ao mesmo tempo, né? Enquanto o Aiolia e Lífia encontram com o Death Mask e o Afrodite, certamente vai também estar nessa história, eles também vão estar se degladiando lá longe, né? Pois é. Então, assim, eu acho que vai ter essa coisa, né? E, assim, a Lífia, realmente, ela deve encontrar o Death Mask, o Máscara da Morte, e ele deve mostrar que ele é um cara... O perfil do Death Mask até então tem sido colocado como ele é o mais mundano dos Cavaleiros de Ouro, né? É o cara que não tá nem aí pra nada, deve ir lá, tá só querendo saber de viver a vida dele, nova, né? Enfim, ele deve não tá nem aí pra justiça e etc. E aí isso deve deixar a Lífia bem chocada, né? Assim, essa aparência que eles falam é mais nesse sentido, do geral, né? Não a questão física dele apenas. Não é a barbicha. Mas, enfim. Mas aí, eu tô curioso pra saber o que o Afrodite e o Máscara da Morte estão conversando, porque eu
fico curioso, porque são duas pessoas que tinham uma postura bem firme, né? Assim, apesar do que o Saga fez ou deixou de fazer, eles apoiavam ele, né? Então, assim, eu acho que isso vai ser colocado em questão, acho que eles vão conversar um pouco sobre isso, de repente. Eu fico imaginando o Afrodite falando do quanto eles sofreram e eles espiaram os pecados dele pra depois mudarem de lado de novo e verem que eles estavam errados. Eles são párias no santuário, né, os dois. Ah, sim, certo. Pois é, então eu não sei se eles vão estar compactuando pra os dois juntos deixarem, né, a batalha rolando e cada um viver a sua vida e tal, ou se o Afrodite tá, de repente, argumentando com o Death Mask, fazendo um balanço da vida que eles tiveram até então, né? Como aquilo pode ser uma oportunidade deles, de fato, né, fazerem alguma coisa de diferente do que eles tinham feito até então, né? Enfim, eu tô com muita expectativa sobre isso, porque eles já mostraram, os roteiristas, e vai ser bem interessante, né? Assim, que eles estão conseguindo trabalhar bem, né? Essa questão dos Cavaleiros de Ouro e tal, sem ser ofensivo, sem ser uma coisa que você para e pensar, não, o Aldebaran nunca faria um negócio desse. Exatamente. Nunca faria. Ou seja, tá sendo legal. Eu acho que eu tenho percebido pelos comentários das pessoas lá no meu Facebook, e acho que em outros também, outros grupos e tal, eu vejo que a galera acho que tá satisfeita no geral, né? Assim, com o que tá sendo mostrado. Nesse sentido da interação dos Cavaleiros de Ouro, acho que esse episódio, o número 2, né, que a gente viu do Aldebaran com o Doku, deu uma nota de esperança muito grande dessas próximas interações que vão rolar, que podem ser tão legais quanto, entendeu? A gente viu uma interação do Doku com o Aldebaran, como eu disse, é muito... Você geralmente não pensaria isso, que foi super legal, mas imagina uma interação do Miro com o Camus, que você sabe que tem ali aquela coisinha dos dois, o Death Mask com o Afrodite. Então, o próximo episódio ele pode ser muito bacana também por causa disso, né? Uma coisa que me veio à cabeça agora, Alan, Xará e Nick, assim, o santuário normalmente tem um mestre, né? Verdade. Sim. E, Puta, assim, antes de rolar o genocídio das 11 casas e tal, esse mestre era o Saga, né, então, que tava fingindo ser o Arles. Então eu me pergunto se vai se manter, digamos assim, essa hierarquia. É aquela coisa que a gente tava comentando sobre o episódio que de repente pode ser sobre essa questão do Aioros, Saga e Shura, né? Porque o Aioros era pra ser um grande mestre, que o Saga matou ele. E é uma boa parada mesmo, né? Porque será que quem deles ali vai ser o líder? Aparentemente o Aioros conversou com todo mundo e era pra ele ser o grande mestre de fato, né? Então de repente, como é que será que o Saga recebeu isso? É muito louco, mano. Tem muita coisa de ruim pra acontecer. Olha, eu acho que se por hierarquia e tal, eu acho que não vai se seguir o mesmo que era antes. Eu acho que, de repente, o Doku, hein? Mas o Doku tá desencanado, cara. Sim, mas o Doku é o cara mais velho e mais experiente. Sim, eu também acho. Deveria ser ele, mas ele cagou. O Doku já era. Vocês lembram bem que quando passou a batalha contra das 12 casas, que o Saga morreu e tal, quem assumiu interinamente o controle do santuário, mesmo que distante, foi o Doku. Tanto que ele tinha ordenado aos Cavaleiros de Ouro que não saíssem do santuário enquanto não começasse a batalha contra Hades. Verdade. Entendeu? Em Poseidon, não foi? Pois é, até isso em Poseidon fica bem claro, né? Ele dá uma ordem expressa e o Mu chega a se colocar perante os outros e diz, olha, eu não vou deixar você sair do santuário, por mais que a coisa esteja pegando fogo lá em Poseidon, mas eu não vou deixar ninguém sair daqui, porque foi um do mestre ancião, a gente precisa ficar aqui. Pois é, mas aquele ali era o mestre ancião, né? Que tava desencanado com a vida, tava velho, tava chateado, tava com os deveres dele. Esse aqui, ele não é o mestre santuário, ele não vai ser, cara. É mais fácil, sei lá, o Mu ser do que esse rapaz. Cara, mas é que eu não acho que, assim, o cara tem que ser necessariamente serião pra ser o, sabe? Eu não respeitaria, não. Não, é porque assim, Xará. Primeiro, assim, tem uma parada assim, pelo menos eu imaginando assim, quando você aponta alguém pra ser um líder, essa pessoa, em primeiro lugar, ela tem que aceitar. A primeira pergunta que a gente teria que fazer, então, é se o Doku iria aceitar. Então, eu acho que esse Doku não aceitaria. Por que ele não aceitaria? Ele não aceitaria porque acho que ele acha que passou os deveres dele. É como você falar, ele tá aproveitando a vida. Tá, então, entendeu? Então tenta imaginar o seguinte, você acha que se a Saori, se a Athena chegar no Doku e fala assim, ó, eu quero que você lidere o santuário, tu aceita ou tu não aceita? Tu acha que ele ia responder? Eu acho que sim, aí ele responde, porque aí é uma formalidade, entendeu?
Mas nessa situação de Soul of Gold, eu imagino que ele vai deixar para outras pessoas liderarem. Ah, não, em Soul of Gold tá na Soul of cara Gold. que o Ayori é que tá comandando a parada. Isso é óbvio. O Ayori ou o Aioros? O Ayori. Vixe, aí o bicho pegou, porque o Ayori liderar... E eles ali no Soul of Gold estão preocupados mais em descobrir por que estão ali e cumprir essa missão lá na Yggdrasil, que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas é assim, é curioso isso porque assim, a gente sabe que existe uma missão, mas a gente sabe que tem cavaleiros que não estão muito afim de fazer isso, entendeu? A gente sabe que o Aioros conversou com todo mundo, então a gente sabe que o próximo episódio vai ter problema de Cavaleiro de Ouro com Cavaleiro de Ouro, então assim, falta liderança, tá ligado? E de repente, eles externarem isso na série... De repente, é uma das coisas que eles estão pensando em debater essa liderança entre os Cavaleiros de Ouro, entendeu? Que eu acho que é um debate super legal de existir. Até por causa de todos os problemas que tiveram no passado, entendeu? Então, de repente, seria interessante ter. Eu acho que, naturalmente, eu assim, contrariando o que foi dito, a Nicole falou do Oco e tal, realmente ele seria a pessoa ideal pra se seguir a liderança, porque ele já estava inteiramente antes, né? Porém, estando o Aiolus vivo e ele tendo sido a pessoa originalmente indicada pra ser o mestre, eu acho que ele vai naturalmente, os próprios cavaleiros deram ouvidos a ele, né? Então, assim, todo mundo, por mais que não esteja indo diretamente agora pra Yggdrasil, mas eles sabem que pra fazer alguma coisa tem que ir pra lá, né? Até que alguns já começaram a se mover pra isso. Então, mas é curioso, né? Será que todo mundo vai aceitar isso? É muito louco isso, cara. Numa situação fictícia, então, dos cavaleiros decidindo quem ia ser o mestre, pra mim ia rolar o seguinte, ó. O maluco ia chegar e ia oferecer o posto pro Shaka. O Shaka iria recusar. O maluco ia dar uma de humilde ali, falar, não é o meu lugar, minha que posição... recusar? Minha posição no mundo não é essa, acho que tem Cavaleiro de Ouro mais capacitado pra isso. Então ia oferecer pro Doku. O Doku já tem experiência e tal. Doku também ia recusar. Porque ele já tem as 12 armas lá. Ele já é o guardião daquilo, ele já é super poderoso. Já tem a função já. Seria mais legal deixar o peso de ser o grande mestre pra outra pessoa. Porque ele já tem esse fardo gigantesco. Ele já teve um fardo gigantesco pra carregar e tal. Então ia oferecer pro Saga. O Saga ia dizer. Cara, quem que ia oferecer pro Saga? Não, ia oferecer pro Saga, assim, porque... Não, cara, não tem como oferecer pro Saga. Presta atenção, apesar de toda a merda que já rolou, apesar de toda a treta que já rolou com o Saga ainda é o Saga, tá ligado? Ele ainda então, é o cara. Exatamente, não dá pra oferecer pra esse cara. Tá ligado? Só que o Saga ia recusar também. Não, o Saga se queimou, cara, ninguém vai oferecer nada pra ele. O Saga ia recusar também, porque ele sabe que ele se queimou. Ele ia morrer de vergonha, tá ligado? Tipo assim, não, pô... Vocês podem estar me dizendo que eu sou o cara, isso pode ser até verdade, mas não, pô, eu fudi a vida de vocês. Né? Não pode. O Saga ia dizer que o mestre tem que ser o Aioros. O Aioros ia pagar uma de humilde, ia recusar também. Ai, meu Deus. O Saga ia obrigar o Aioros. Não, se não for você, eu começo a greve aqui. Vai rolar protesto, sei lá, assim, ó, eu paro de comer. Assim, ele ia obrigar o Aioros a fazer isso, tá ligado? Acho que faz sentido pensar que tem que ser o Aioros, porque era o destino do cara. Tá verdade. Enfim, de todo modo, a gente tá só pensando e falando e brincando aqui de faz de conta, mas assim, eu acho que no final das contas isso nada vai importar muito, porque os Cavaleiros de Ouro devem morrer de novo depois. Olha. Porque a história, até então a história conta que eles não sobreviveram à Batalha das 12 de Hades, né? Então, assim, eu acho difícil eles se manterem vivos depois de Soul of Gold. Eu acho que vai acontecer alguma coisa. Eles devem voltar a se sacrificar e morrer e tal. E a coisa segue a história como a gente conhece, né? E, enfim, eu acho que não vai ter muito esse espaço pra isso. Eu tenho minhas dúvidas, viu, Alan? Eu tenho minhas dúvidas, cara. Não, porque se eles fizerem isso, eles vão estar distorcendo a história e vai criar um outro paralelo, e aí vai ser outra realidade alternativa. Tudo de futuro que a gente considera pra agora... conversa sobre o que é canônico ou não. Porque assim... que eles vão morrer. Eu não sei se eles vão morrer agora, entendeu? Eu não sei se essa é a saga que eles vão morrer. Eu acredito que eles devem, ou das duas uma, ou eles vão morrer de cara, ou vai ter alguma coisa que liga com o que acontece no prólogo do céu, em que eles são selados, as almas deles. Isso. Mas assim, que eles vão viver e vão continuar e vai ter essa discussão de quem é o mestre, eu acho que nada disso vai acontecer. Sim, isso não. Por aí. Eu acho que é mais no contexto de Soul of Gold, em que de repente já existe
eles não estão se entendendo muito bem, né? Você vê que o Miro, de repente, tem problema com o Camus, o Ayoria com o Death Mask. Eu acho que vai precisar ter uma figura de liderança, entendeu? Que, de repente, não precisa ser o grande mestre, mas vai precisar de uma figura de liderança, né? Que aparentemente pode ser o Aioros, que faria muito sentido. E aí, será que o Saga aceitaria isso bem? Porque assim, o Saga tá do bem, teoricamente. Mas o Saga é o Saga. O Saga é um cara imprevisível, sei lá. Será que eles vão tentar criar um conflitozinho? Vocês acham que vai acontecer isso? Ou nem não? Ele não vai precisar criar um conflitozinho, porque o conflitozinho já existe escancarado. Ele matou o cara que era pra ser o mestre, tá ligado? Esse conflito já existe. Sim. A não ser que o Saga esteja completamente louco, personalidade alterada e tal, eu acho que ele vai, assim que ele encontrar o Aioros, ele vai se ajoelhar na FGM e falar, me mata, por favor, eu preciso espiar esse provável que haja uma cena. Pois é provável que haja uma cena dessa de sacrifício, porque o Canon fez a mesma coisa perante o Milo, né, na saga de Hades. Ele se rendeu e disse, olha, faça o que você quiser pra me punir, que eu mereço. Então, de repente, o Saga vai fazer a mesma coisa. Eu acho isso, mas eu ainda acho que existe uma pontinha de maldade no Saga, gente. Eu gosto de acreditar nisso. Que aí vai dar, vai dar problema. Se rolar uma pontinha de maldade, ele vai virar casaca, vai lutar lá pelo maluco, pelo Andreas, vai tentar usar a árvore pra benefício próprio. Ai, meu Deus, isso eu espero que não, mas alguma tensão sexual muito absurda. Ia ser maneiro. Ia ser maneiro. Não sei, vamos ver. Pois é, pô, o próximo episódio ele vai sair no dia, eu não sei, o dia 8 de maio. 8 de maio. Japão 9 de maio pra meio-dia do dia 8 de maio. Oficialmente 9 de maio, mas a gente no Brasil, a gente é... A gente favorecido pelo fuso horário. Né? Exatamente. A gente gostou e vamos falar agora de uma forma geral, assim, né? A animação, ela continua pedestre. A gente tem que desencanar da animação. Aparentemente, eles gastaram todo o dinheiro deles no cenário. Tem que falar a real. Tá ruim demais. Ruim. Eles gastaram a grana no cenário e nas multiplanas. Eu acho assim, eu acho que não interfere muito quando a cena é civil. Tirando a cena que o Mu aparece sem cara, que aquilo é um absurdo. Aquilo é um assinte, entendeu? 2015 você não pode desenhar o cara sem cara no anime. Mas tirando isso, nas partes que não sabe, que eles só se movem, etc, eu acho que passa. Agora nas batalhas, mano, que vergonha. Eles estão acertando a mão nos Cavaleiros de Ouro. Eu acho que isso não tem dúvidas, pelo menos pra mim. Eu acho que eles estão acertando a mão super bem. E é difícil, eu acho, agradar, porque se cria muito fandom ao redor dos Cavaleiros de Ouro, né? E quando sai o oficial, a chance de você decepcionar é muito grande. E nesses dois episódios, eu acho que eles estão acertando muito nessa direção que os Cavaleiros de Ouro estão tomando, assim, né? A trama de Asgard, de Yggdrasil, ainda não floresceu pra gente saber se vai ser uma merda gigantesca ou se vai ser algo bacana. Mas é aquilo que eu acho. Pra mim, pouco importa muito a trama, assim, de Soul of Gold. O bacana tá sendo os dourados. Se eles acertarem nisso, só se eles fizerem uma cagada muito gigantesca, vai ficar muito feio, assim, sabe? Mas a animação, aparentemente, a gente vai ter que abrir mão mesmo, porque eu até imagino que as pessoas devem pensar lutas criativas, lutas legais, e o cara olha e fala, desculpa, não tem como animar isso aqui nem fudendo. Faz aí luzinha contra luzinha e pronto, sabe? Como a gente mencionou antes, assim, se você pegar no todo o Saint Seiya, desde o clássico até agora, né, passando por Ômega, os filmes e tudo mais, você vê que a série, geralmente, ela é um nível mediano pra baixo, com vários momentos bons, né? Tem momentos que são bons e tal, mas no geral, a série não é um primor de animação. Não é um primor, mas é mais criativo, geralmente, no clássico, cara. Eles se dedicavam um pouquinho mais. A multidão, o Coliseu Galáctico, que acomoda até 100 mil espectadores, vibra de tanta emoção. Vocês estão assistindo a Guerra Galáctica, a luta mortal entre os 10 cavaleiros pela armadura de ouro. Considerando tudo que saiu, desde o Prólogo do Céu, de animação, até de história, eu falo um pouquinho, de publicações, etc. Pra mim, Bruno, cara, isso aqui tá me deixando super contente, entendeu? Eu acho que, assim, o Meikai e o Elysius foi uma bomba, assim, é o pior momento de Saint Seiya, então acho difícil ser pior do que aquilo. Pra ser pior do que você tem que se dedicar muito pra ser ruim, mas muito, assim, sabe? Então, em termos de animação, cara, você não vai conseguir ser pior que aquilo, pode ficar tranquilo. Eu vou deixar você ficar de boa com o Zego da luzinha, entendeu? Traço, assim, eu já aguentei o Ômega, que é um absurdo o traço, que eu não acho muito bacana, mas eu aprendi a aceitar. Então, esse traço que trouxeram aqui pra Soul of Gold veio com as armaduras clássicas, então não é tão chocante assim pra mim, não, né? E a história tá ficando legal, a maneira como eles usam os Cavaleiros de Ouro. A trama a gente vai saber o que vai se dar mais pra frente, mas por enquanto, o desenvolvimento dos Cavaleiros de Ouro não tem como reclamar, eu tô achando super legal.
considerando tudo que a gente já saiu, já leu, já viu, acho que Soul of Gold tá num momento bacana, assim, sabe? Eu fico super feliz de estar acompanhando. Na minha cabeça, assim, eu acho que a animação muito ruim mesmo. Mas, assim, pelo menos pra mim, o roteiro tá me pegando. Assim, o roteiro me faz querer continuar assistindo. Eu pessoalmente, quando eu vou assistir uma série assim, eu adoto a seguinte regra, assim: eu tenho que assistir os 4 primeiros episódios. Aí, depois disso, é o momento que eu decido se eu vou continuar assistindo ou se eu não vou continuar. Você sabe que você não tem escolha, né, Bruno? Sim, mas a princípio... Tem contato assinado com a gente, 3 episódios. A princípio, se eu fosse seguir essa regra com o Soul of Gold aqui, eu continuaria assistindo. E para fazer um pouco de justiça com o Soul of Gold, assim, é muito difícil você encontrar uma obra que combine um roteiro super atrativo, super profundo, que te bota pra pensar, que te deixa feliz, assim, pô, acabei de ouvir uma puta história que eu quero contar pro meu brother, assim, um anime que te causa isso, e que ele seja um primor do ponto de vista técnico, é muito raro você achar isso. Eu consigo pensar, assim, pouquíssimos, assim, na mão, assim, de cara. Existem muitos animes que têm um roteiro muito bom, só que do ponto de vista técnico é uma bosta. Por exemplo, Sensei. E existem animes que são um primor do ponto de vista técnico, mas que o roteiro é uma bosta. Por exemplo, Akira. Aliás, pequeno parênteses, a JBC vai republicar Akira. Exato, grande JBC. Se vocês gostam de quadrinhos, comprem esses quadrinhos e vocês vão entender por que o filme de Akira é uma tragédia em termos de roteiro. Porque eles acabaram com o quadrinho ali. É uma daqueles negócios que você assiste uma vez, você fica revoltado porque eles destruíram o quadrinho, aí depois você assiste de novo sem expectativa nenhuma e se diverte. Enfim, eu tava comentando que, enfim, Sailor Moon Crystal e Saint Seiya e tudo mais, se a gente tá vendo aquilo do jeito que tá vendo, não necessariamente quer dizer que a Toei tá sendo desleixada ou que, às vezes, é simplesmente uma questão de como eles optaram conduzir a produção do anime. Às vezes eles, de repente, pensaram em focar mais os esforços em alguma outra coisa e não especificamente na animação geral, entendeu? Eu acho uma pena. Às vezes, muita gente coloca, né, a He-Man do filme era o melhor, entendeu? Então, mas se você parar pra observar bem, muitos episódios da saga de Hades, de Elísios e Inferno, que era muito criticado, tinha o dedo deles ali, entendeu? Eles assumiam a direção de animação, entendeu? Ou seja, tinha muito deles ali. E mesmo assim não salvava a animação como um todo, né? Então, assim, é muito nesse sentido. Não que eles estão fazendo pouco caso da animação na Toei. Eu acredito que não seja esse o caso. Mas simplesmente, realmente, não é o mesmo orçamento de um anime de sucesso, eu imagino. Não deve ser a mesma coisa de um mega filme de animação e tal. Não deve ser. Mas eu acho que a forma que eles estão conduzindo é que é a questão. Não é um desleixo da Toei em si. É mais uma forma como a equipe, o staff está sendo conduzido para produzir as coisas assim. De repente está faltando um rigor na revisão da animação. De repente eles estão pensando na animação de uma forma mais simples. E é muito assim. De repente eu acho que é mais isso. É como aquela história do traço. A gente estava comentando, né? O traço. O traço de Saint Seiya, o Soul of Gold, não é um traço mal feito. Ele simplesmente tem gente no staff, na equipe técnica, que é capaz perfeitamente de desenhar o traço igual do Araki, da Himeno, e ter traços muito bonitos também de formas diferentes, né? Só que eles optaram por fazer daquele jeito porque é o estilo que o anime tá adotando. É o estilo próprio de Soul of Gold, é assim como Lost Canvas teve o dele, Omega também teve o dele, né? Enfim, é uma coisa própria. Por isso que traço eu nem reclamo. O meu principal problema é as lutas. É uma parada que se perderam muito em Saint Seiya, cara. Saint Seiya tinha lutas que eram super legais, que tinham coisas diferentes acontecendo. O Shiryu se cegava, tomava porrada no escudo, sabe? Acontecia várias coisas diferentes em cada luta. E aí simplesmente virou poderzinho contra poderzinho, entendeu? Eles não se dedicam mais a fazer nada assim de luta, desde Rato Santuário. Nicole, o que você achou de modo geral, técnico, animação, essas coisas? Então, eu não entendo nada de técnica, né? Ótimo. Mas
O que eu posso dizer? Eu tendo a não dar bola pra essas coisas desde que a história seja boa. Pra mim, não adianta nada ter uma super mega master blaster produção e ter uma história totalmente esquisita, fora de conexão. Sem entender nada de técnica, claro que tem algumas coisas que me incomodam visualmente falando. Os efeitos das lutas e coisas do gênero. Mas eu acho também que as lutas, pensando nesse ponto em específico, elas não foram muito desenvolvidas, até porque os caras estão testando os Cavaleiros de Ouro que estão ali. Eles não estão lutando a sério. Eles estão só conferindo o que eles vão ter realmente pela frente. E eu até acho que eles também estão tentando descobrir quem é que trouxe os Cavaleiros de Ouro de volta. Então eu acho assim, até então vamos manter as coisas um pouco vamos observar um pouco a distância pra tentar entender o que tá acontecendo. Mas a história é boa. Eu tô curtindo o que eles estão fazendo, assim. E como eu tinha falado na gravação anterior e vou repetir agora, eu não tô pensando muito no que vai acontecer em termos de teorias e tal. Eu tô interessada em saber as relações que os Cavaleiros de Ouro vão fazer. É isso que eu quero ver colocado na tela. E acho que nesse ponto a série tá... Nesses 2 episódios ela tá conseguindo mostrar isso, né? Então eu tô satisfeita. Por enquanto eu tô satisfeita. Vamos ver o que vai acontecer mais adiante. Excelente, meu povo. Ficamos então aí com o episódio número 2 e nos vemos novamente no episódio número 3. Esse embate que vai ser chocante, vai ter o Camus. Se prepare. Se prepara você, Xará. Você que vai estar aqui todo feliz, todo esvoaçante. Ou não. Ou super frustrado e dizendo que nunca mais... Ou nem veio gravar. Então... Caraca. Bem curioso isso. Peraí, povo, que eu preciso descer pra pegar comida rapidão. Já volto. Pausa para o corte. Mas só uma pergunta. Quantas virgens eles precisariam sacrificar pra consertar o chifre do Dumbledore? Como assim, cara? Por quê? Não sei, né, pô? Provavelmente eles precisariam de sangue, né? Precisa ser virgem, cara? Armadura de ouro, né? Porra, não, né, cara? Armadura de ouro, sei lá. Você bota um sanguinho ali do Máscara da Morte, alguma coisa assim, já foi. Não sei de virgem, não, porra.